Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Ivo de Oliveira e, em nome da Escola de Formação Judiciária, dou as boas-vindas aos participantes do EJUDF Talks, Liberdade de Expressão e Fake News, que será ministrado pelo magistrado Luiz Márcio Holanda Bezerra Júnior. Ele é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, possui graduação em Direito e especialização em Direito Civil pelo UniCeub. Cursou aperfeiçoamento em administração judiciária pela Universidade da Geórgia, é juiz titular de direito da 22ª Vara Civil de Brasília deste órgão. É membro titular do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, e também é juiz auxiliar da presidência do TJDFT. Este nosso encontro de hoje terá início agora às 9h35, com termo previsto para as 11h30. A interação durante a aula será realizada mediante a abertura do microfone e por meio do chat, a ser conduzido pelo docente. Respostas, perguntas, deverão ser respondidas no final, mas no final deste webinar. O registro de presença será feito pelo link que já está disponibilizado no chat e poderá ser respondido somente durante o curso. Lembro a todos que esta ação educacional está sendo gravada e o vídeo estará disponível no chat do Teams e futuramente na webteca da nossa escola. Desejo a todas e a todos um excelente dia, um excelente webinar e passo a palavra ao Dr. Luiz Márcios. Por favor, professor. Obrigado, Ivo. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação retornar à escola, que é a minha casa também. Sou professor da escola já há mais de 10 anos, com muita honra. E queria iniciar por agradecer o convite que me foi formulado pelo desembargador Camanho, pela Luana, para que viesse falar sobre um tema bastante atual e bastante relevante, mas que já é objeto de estudo há bastante tempo. Então, essa proposta que a gente trouxe hoje, e é a proposta também do EJUDF Talks, é uma conversa mais informal, é algo mais acadêmico, né? Longe ali da cátedra, da sala de audiência, da questão jurisdicional em si, embora tudo que a gente vai falar aqui tenha grande aplicação prática. A gente não vai falar sobre nada que os senhores e as senhoras não tenham que aplicar no seu dia a dia nas varas cíveis, nas varas de fazenda pública, nos gabinetes dos desembargadores, nos gabinetes dos juízes de segundo grau e nos gabinetes das turmas recursais. Então, o que nós vamos tentar trazer são reflexões sobre um tema importantíssimo, que é esse embate permanente entre a liberdade de expressão e alguns direitos de personalidade que, às vezes, são sacrificados em nome de um interesse público. Então, a gente vai verificar quando é que essa situação ocorre de fato, quando esse conflito é apenas aparente, e mais atualmente, aquelas situações em que a gente classifica, né, a imprensa cunhou essa expressão fake news ou false news, né, e a gente vai ver como é que a gente pode diferenciar a liberdade de expressão como exercício legítimo de um direito de personalidade, ligado à integridade intelectual do indivíduo, daquelas situações em que há, na verdade, um falseamento da verdade, muitas vezes com interesse econômico, com interesse eleitoral ou com interesse pessoal mesmo, em determinados casos. Então, a satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente faça reflexões bastante frutíferas ao longo da nossa conversa, que não é uma aula, né? É um talk, é uma conversa mesmo. E, no final, terei imenso prazer em discutir e debater algumas reflexões que vocês queiram fazer ou algumas dúvidas que tenham ficado. Esse tema é um tema que tem uma bibliografia ainda muito incipiente, né? Muito iniciante, porque, embora seja uma questão que já vem sendo estudada nessa questão do embate da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, com o direito à honra, com o direito à privacidade, só mais recentemente isso ganhou um certo relevo com relação às notícias falsas. E daí nós vamos ver a história aqui, o que se tem conhecido de doutrina sobre as fake news, vamos ver como a jurisprudência construiu alguns critérios para que a gente possa, dentro de um caso concreto, aferir, né, qual é o sopesamento que eu devo fazer. Então, vocês vão ver aqui situações que a gente vê no dia a dia e que a jurisprudência trata. Situações em que, de um lado, você tem uma pessoa fazendo pesadas críticas a outra pessoa e aquela pessoa alegando que aquilo é falso, como é que se resolve numa situação concreta
uma situação como essa para o juiz decidir, né, para as pessoas que vão lidar com essa matéria. Então, nós vamos puxar para o enfoque jurídico da questão, né? Essa questão da liberdade de expressão e das fake news, ela tem dois enfoques muito claros, né? Um enfoque jornalístico e um enfoque mais jurídico. Nós vamos puxar para esse lado jurídico, que é o lado que vai repercutir numa tutela inibitória, por exemplo, a retirada de conteúdo, que é aquilo que vai repercutir numa compensação de danos extrapatrimoniais. Então, para isso, para iniciar a nossa conversa, eu vou pedir licença para compartilhar um materialzinho aqui com vocês, um material de apoio, para que a gente possa começar, então, a conversar e a desenvolver esse raciocínio sobre essa questão que é tão importante. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem que falar necessariamente sobre direitos de personalidade. O que são direitos da personalidade, gente? E essa base a gente tem que ter para a gente desenvolver qualquer raciocínio dentro dessa questão, dessa temática. Os direitos da personalidade são a categoria mais cara do direito civil. Elas estão afetadas ao direito civil. E os direitos de personalidade, eles são, para o direito civil, aquilo que os direitos fundamentais são para o direito constitucional. Então, vocês vão ver que alguns deles, inclusive, eles se confundem. Alguns deles são direitos de personalidade e também são direitos fundamentais, mas são categorias distintas e que pertencem a ramos do direito distintos. Por que uma categoria aberta? Por que se diz que os direitos de personalidade são uma categoria aberta? Porque o conceito vai evoluindo, né? E alguns direitos novos vão surgindo. Por exemplo, autodeterminação informativa. Direito que eu tenho de ter algum controle sobre aquilo que vai ser divulgado na rede ou sobre os meus dados pessoais, o tratamento desses dados pessoais. Até 20, 30, 40 anos atrás não se falava nisso. Quando muito se falava de uma categoria da privacidade, versando sobre dados pessoais. Então é uma categoria aberta, elástica, que vai evoluindo de acordo com as demandas que a gente tem. Então, quando a gente fala de direitos da personalidade, a gente tem que lembrar que esses direitos da personalidade ou direitos personalíssimos são aqueles direitos intrínsecos à própria condição humana. Ou seja, a pessoa já nasce e recebe esse plexo de direitos sem precisar de uma decisão declaratória do juiz, sem precisar que alguém reconheça esses direitos formalmente. Então, é o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à honra, o direito à privacidade, o direito ao recato, ao descanso, ao repouso. São direitos íncitos à própria condição humana e que vão buscar fundamento lá no princípio da dignidade da pessoa humana, no princípio fundante que está no artigo 1º, inciso 3º. Por que eu bato sempre nessa questão? É porque muitas vezes, quando há um conflito entre uma liberdade informativa, quando há um conflito entre... o microfone aberto. Quando se tem um conflito entre uma liberdade informativa e um direito de personalidade, a primeira coisa que se busca é o fundamento na Constituição. Então, o que é importante a gente saber? Tanto esses direitos, essas liberdades informativas, quanto os direitos da personalidade que podem ser atingidos, têm albergue, têm raiz constitucional. Então, quando a gente fala lá da Constituição do artigo 1º, inciso 3º, a gente está falando do princípio fundante da dignidade da pessoa humana. Quando o artigo 5º fala no inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação, o que a Constituição está fazendo é resguardar um direito de personalidade. Então, quando lá para frente, por exemplo, no artigo 35, ele fala: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito, nós estamos falando da inafastabilidade da jurisdição. O que significa isso? É que quando houver um conflito ou um potencial conflito entre uma liberdade informativa, liberdade de informar, né, e alguém que está sendo atingido na sua honra, legitimamente ou não, esse conflito terá que ser apreciado pelo Poder Judiciário. Então, o Judiciário não age sem provocação, mas uma vez provocado, não pode se esquivar de dizer o direito. Né? Então, uma vez provocado para resolver esse conflito, ele vai ter que dizer qual desses valores vai preponderar nesse caso. Mas os direitos da personalidade ganharam pela primeira vez um capítulo próprio a partir do Código Civil de 2002, faz 20 anos agora o nosso Código Civil, ganharam um capítulo próprio e uma cláusula de proteção do artigo 12 do Código Civil, que deve ser o fundamento primário que a gente deve usar quando a gente precisar fundamentar uma tutela judicial no âmbito dos direitos da personalidade. Então, quando eu for remover um determinado conteúdo, determinar a remoção de determinado conteúdo em razão de uma ofensa, em razão de uma lesão causada a alguém, quando eu for determinar uma tutela inibitória,
para que não seja exibida determinada imagem, tendo em vista que não há interesse público, que é mera exploração midiática, eu vou usar o artigo 12 como fundamento primário. Eu não preciso recorrer à Constituição Federal. A Constituição é um fundamento remoto, mas se eu estou no âmbito do direito civil, das relações privadas, as relações de cunho horizontal, eu vou lidar preferencialmente com a legislação civil aplicável à espécie. O que diz o artigo 12 do Código Civil? O artigo 12 fala: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. O artigo 17 traz a proteção específica do nome, que muitas vezes é invocado quando se fala que uma notícia é falsa. Então, quando você tem o envolvimento de uma pessoa, o nome de uma pessoa, através de uma notícia falsa, muitas vezes o fundamento da tutela que nós vamos usar é o artigo 17 do Código Civil, que fala: o nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. E o artigo 20, que eu coloquei aqui também para vocês verem, é outro artigo normalmente que a gente usa para fundamentar uma tutela judicial, também quando a gente fala de notícia falsa, e especificamente naquelas situações em que há uma utilização distorcida da imagem da pessoa. Então, nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente, uma espécie de falseamento da verdade que se chama hoje deepfake, que é a utilização da imagem de uma pessoa através da inteligência artificial para que consiga se distorcer aquilo que ela fala como se fosse aparentemente algo verdadeiro. Então, o artigo 20 fala: salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, exposição e utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber atingirem a honra, a boa fama ou respeitabilidade ou que se destinem a fins comerciais. Por que nós estamos fazendo essa base aqui? Porque todo raciocínio que a gente for desenvolver daqui para frente, a gente vai precisar desses fundamentos aqui para a tutela judicial. Então, gente, quando a gente fala de direitos da personalidade, e a gente vai falar que as fake news ou as notícias falsas, na verdade, para que elas possam representar uma ameaça, elas têm que atingir algum direito de personalidade, né? Então, a gente vai ver ali que algumas situações de sátira não se enquadram nessa situação de fake news nem de deepfake. Algumas situações artísticas, de expressão da arte, por exemplo, ou do humor, não estão abrangidos por uma proteção mais específica, que caiba a retirada, por exemplo, de conteúdo. Então, quando a gente fala de direitos da personalidade, a gente pode resumir que os direitos de personalidade são aqueles direitos afetos à condição humana e que buscam proteger a integridade física, moral, intelectual e psíquica do ser humano. Então, são direitos íncitos à própria condição humana. Quando eu falo ali de integridade física, eu estou falando ali de uma lesão corporal que é causada, por exemplo, num acidente automobilístico, em que a pessoa vai postular a compensação dos danos extrapatrimoniais em razão disso. Quando eu falo da integridade moral, eu estou falando do bom nome, da reputação que aquela pessoa tem e que, uma vez utilizado esse nome de forma indevida, né, para fins que não são lícitos ou que não têm interesse público, podem ensejar uma compensação também pelos danos extrapatrimoniais. Quando eu falo de integridade psíquica, nós vamos lembrar da época da pandemia mais aguda, né, em que a gente tinha diversas demandas nas varas cíveis, versando sobre a questão do direito ao repouso, do direito ao descanso, em que as pessoas trabalhavam em casa, descansavam em casa, e o vizinho de cima fazia a reforma, e a gente tinha que saber se aquilo ali estava dentro do limite de razoabilidade, se era lícito ou não, porque era visível uma ofensa à integridade psíquica, mas a gente tinha que saber se isso estava dentro dos limites do razoável, estava dentro dos limites de legalidade, mas era versando sobre a integridade psíquica. E no final sempre tem, né, na petição inicial, sempre tem um pedido de condenação em danos morais. Então, a gente só vai ter dano extrapatrimonial se a gente entender que houve uma violação ilícita a um direito de personalidade. Então, a compensação do dano extrapatrimonial é uma consequência de uma violação a um direito de personalidade, violação relevante, né? Nem toda violação vai ensejar compensação por danos extrapatrimoniais. Quando a gente fala, então, de liberdade de expressão, que é a temática da nossa aula, da nossa conversa, a gente tem que lembrar que a liberdade de expressão tem diversas vertentes. Tá? A liberdade de expressão é uma das principais emanações do direito de personalidade.
Então, não se concebe que uma pessoa tenha liberdade de pensar, tenha liberdade de raciocinar e não possa expressar suas ideias, né? Só em regimes totalitários, em regimes que não admitem oposições contrárias, ou em regimes que buscam moldar a mentalidade das pessoas, é que a gente não tem a liberdade de expressar legitimamente aquilo que a gente pensa. Isso é um direito básico do ser humano. E a liberdade de expressão, ela engloba, então, a liberdade de expressão do pensamento, ou seja, aquilo que eu penso, eu devo falar, ou eu posso falar, melhor dizendo, né? Porque não tem coisa pior do que o super sincero, não é verdade, gente? Não tem coisa pior do que aquela pessoa que fala tudo que pensa, né? Então, falar tudo que pensa não é sinceridade, falar tudo que pensa é sem noção, não é isso? A gente tem que ter uma certa contenção, mas significa que se eu posso, dentro de um juízo responsável de valor, e eu desejo expressar a minha opinião sobre alguma coisa, eu devo ter esse meu direito assegurado, desde que eu respeite balizas, limites de proteção que terminam ali ou começam ali onde começa o direito do outro. Então, a liberdade de expressão engloba a liberdade de expressão do pensamento, engloba também a liberdade de opinião e de crítica. Então, todos aqueles, principalmente aqueles que se encontram em uma posição de maior relevo, ou aqueles que dependem de sufrágio popular, por exemplo, ou de aceitação pela população, ou aqueles que estão sujeitos à fiscalização, justamente porque lidam com recursos públicos, têm que aceitar críticas e opiniões desfavoráveis. Então, isso é uma coisa absolutamente tolerável. O que a gente vai verificar no caso concreto, de forma casuística, sempre, sempre no caso concreto, não existe uma fórmula mágica para isso. O que a gente vai verificar sempre no caso concreto é se aquilo que se está exercendo, aquilo que se está falando, se insere nos limites da liberdade de opinião e de crítica ou não. Então é muito comum a gente ouvir essa expressão, desbordou do direito de crítica, desbordou do direito da liberdade de opinião. É quando a pessoa começa bem, começa exercendo a sua liberdade de opinião e de crítica, mas sai por falta de razoabilidade, por falta de adequação, porque pessoalizou a coisa, porque partiu para um caminho de ofensa, e aí ocorre o ato ilícito, né? O Código Civil fala lá, também comete ato ilícito aquele que, ao exercer um direito, ultrapassa os seus limites para o seu regular exercício. Então, o abuso do direito também é ato ilícito. Se é ato ilícito, princípio básico da responsabilidade civil, gera o direito à compensação, gera o direito de reparar e gera também a tutela inibitória, em determinados casos. Então, o que é a tutela inibitória? É uma ordem para que a pessoa se abstenha de violar aquele direito. Então, se a violação está acontecendo nesse momento, a tutela preferencial deve ser aquela para impedir que o direito de personalidade seja atingido. Se ele já foi atingido, aí eu vou procurar compensar de alguma forma esse abalo que foi causado. Então, a liberdade de expressão também engloba a liberdade de expressão artística, a liberdade de sátira, a liberdade do humor, ainda que seja humor de mau gosto. Ainda que seja humor de mau gosto. Porque gosto é subjetivo, né? Então, como é que eu vou classificar o que é bom gosto e o que é mau gosto? Então, o direito de sátira, o direito de liberdade artística, ele está contemplado dentro da liberdade de expressão. E a gente tem que ter isso na cabeça quando a gente vai diferenciar, por exemplo, uma deepfake, uma fake news, de uma situação em que você tem uma sátira, em que você tem uma charge. Então, a pessoa pode até dizer, eu fiquei incomodado porque fizeram uma charge minha, mas aquilo não é fake news, ou aquilo não é ilícito, está dentro dos limites da expressão artística. Né? Houve um caso no Rio de Janeiro em que os jogadores de futebol se insurgiram porque um bar lá na Barra da Tijuca utilizou a imagem deles, né? Fez uma charge e colocou no banheiro do restaurante. Né? Então, eles questionaram judicialmente a utilização da imagem deles, embora fosse uma questão ali artística, estava relacionada a um fim comercial. Né? E a justiça entendeu que havia, nesse caso, um dever de compensar o abalo que havia sido causado, porque houve a utilização da imagem sem a autorização. Mas é diferente quando você publica, por exemplo, numa revista, uma sátira falando de um determinado parlamentar ou de um determinado jogador, para fim de informar, para fim de divertir, ou seja, com uma finalidade pública que é maior do que uma finalidade individual, meramente empresarial. Então, essa liberdade de expressão engloba essas vertentes da liberdade de expressão do pensamento, da liberdade de opinião e de crítica, da liberdade de expressão artística, de sátira e de humor. E tem também aquilo que é sempre falado, né, como uma vertente da liberdade de expressão, que é a liberdade de imprensa.
que hoje em dia a gente fala mais liberdade informativa. Ah, professor, está errado falar liberdade de imprensa? Não está errado. Mas por que hoje em dia a gente fala liberdade informativa? Porque hoje em dia qualquer pessoa escreve, né, na internet. Qualquer pessoa, não só relacionada à imprensa oficial, os veículos oficiais de imprensa, que tem responsabilização mais clara, qualquer pessoa escreve um blog, publica e fica acessível a milhões de pessoas imediatamente. Antigamente você tinha que sentar na frente de uma máquina, ou mais modernamente na frente de um computador, você fazia um artigo, submetia ao seu editor, o editor levava para o editor-chefe para saber se estava adequado com a linha editorial do veículo, e aí era publicado. Ou seja, você tinha uma revisão interna, não é censura não, né? Não estamos falando de censura, não. Nós estamos falando de uma revisão interna que existia dentro dos próprios veículos de comunicação oficiais. Então, você tinha toda uma revisão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa senta num restaurante, senta num café, abre o notebook, escreve uma coluna, escreve um blog, falando qualquer coisa. E nós vamos ver que, em determinadas situações, o interesse é econômico. Por quê? O número de visualizações, o número de seguidores, ele muitas vezes é monetizado. Ou seja, tem dinheiro envolvido. Você precisa renovar aquele conteúdo. E como é que você renova um conteúdo, por exemplo, de um blog de fofoca, se as coisas estão tudo totalmente paradas na pandemia? Se os artistas não estão indo à praia, se os artistas não começaram ainda a se divorciar, né? Vão se divorciar só depois da pandemia, como a gente viu. Mas como é que você faz para agitar a internet nesse caso? Muitas vezes, infelizmente, criando factoides, criando notícias que envolvem pessoas para poder gerar esse acesso. Quando a gente fala de liberdade de imprensa ou liberdade informativa como liberdade de expressão, a gente tem que lembrar que ela tem um duplo aspecto. Por que a liberdade de imprensa é tão protegida ao ponto da ministra Carmen Lúcia falar no julgamento da ação? Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Né? Ficou famosa essa expressão dela. Por que é tão protegida a liberdade de imprensa? Porque mais do que um direito do repórter, mais do que um direito do jornalista, a liberdade de imprensa, ela se volta para outra pessoa. Ela se volta para a sociedade, que tem o direito de ser informada de tudo que acontece à sua volta. Tem o direito de formar sua consciência de forma livre. E a gente só consegue formar consciência de forma livre, formar uma opinião equilibrada, abalizada sobre algum assunto, se a gente tiver informação, que é o oposto da desinformação. Então, quando a gente fala em liberdade de imprensa, a gente está falando de maior responsabilidade. Por que eu estou falando isso para vocês? É porque a responsabilidade de alguém que faz uma fofoca no condomínio é diferente da responsabilidade de alguém que publica uma notícia falsa. Porque a fofoca do condomínio, ela tem uma amplitude de liberdade, ela está dentro de uma amplitude de liberdade maior. A liberdade de imprensa, ela tem um compromisso com a verdade. Para que eu possa dizer que eu exerço a liberdade de imprensa, para que eu possa ter o peso de um veículo informativo e a proteção para o meu veículo informativo, eu tenho que ter, paralelamente, um maior compromisso com a verdade. O que é essa verdade, então? É aquela verdade absoluta que o jornalista tem que exaurir toda a investigação para chegar só no final e publicar? Gente, isso é absolutamente incompatível com os tempos atuais. Porque se o jornalista esperar o término da investigação, muitas vezes, ou o término da ação penal condenatória, o trânsito em julgado da ação penal condenatória para divulgar uma notícia, ele não vai divulgar. Ou ele vai perder a utilidade daquela informação. Então, o que é essa verdade que a gente entende? É aquela verdade diligentemente investigada, ou seja, a verdade checada minimamente para que se verifique se não é uma notícia falsa. Nós vamos ver daqui a pouco uma jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça, do nosso tribunal, do STJ, falando sobre isso. A verdade diligentemente investigada. A gente não exige aqui, para a responsabilização dos veículos de comunicação, aquilo que nos Estados Unidos se exige como actual malice. Ou seja, não exijo o dolo ou que o jornalista saiba que é mentira e mesmo assim publique. A gente não exige isso. Mas numa ação indenizatória, numa ação compensatória, se verificar que aquela notícia mentirosa poderia ter sido evitada ou poderia ter sido desmentida com uma simples ligação do jornalista para alguém para checar essa notícia, a gente vai entender que existe sim, nesse caso, um ato ilícito, ou seja, uma verdade que não foi diligentemente investigada.
Então, a liberdade de imprensa é extremamente protegida, é mais forte até do que a liberdade de expressão do indivíduo, porque ela tem um interesse público de esclarecer a opinião pública, de formar uma consciência livre, né, e de desenvolver livremente a personalidade. Então, quando a gente está vendo aqui, eu dei alguns exemplos para vocês, a gente vê que sempre existe alguma possibilidade, cada vez mais, né, porque a sociedade da informação transformou todos em comunicadores, né, ela diminuiu as distâncias, fez com que as notícias chegassem imediatamente do outro lado do mundo, e essas notícias muitas vezes produzidas sem uma diligência adequada, né? E o que significa isso? Possibilidade real de conflito. Possibilidade real de que uma pessoa que está de um lado do computador e diz, eu tenho o direito de informar isso, a sociedade tem o direito de saber isso, e do outro lado do computador alguém que está lendo e está dizendo, você está ofendendo a minha honra. Isso não é verdade. Ou melhor, não precisava divulgar isso. Isso diz respeito à minha vida privada. Então, essa possibilidade do conflito, e a gente viu que todos têm lá a origem no princípio fundante da dignidade da pessoa humana, né? Então, o que significa isso? Eu não posso dizer que um é mais importante que o outro. Os dois têm a mesma mãe, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E como é que a gente resolve isso? Porque a intervenção judicial vai ser pedida, né? Vão bater na nossa porta lá no Juizado Especial Civil, lá na Vara Civil, na Vara de Fazenda, vão bater na nossa porta e vão dizer, ô magistrado, resolve isso aqui. Porque tem uma pessoa de um lado que está falando que ela está exercendo o direito dela de informar, que ela está exercendo o direito dela de crítica, e do outro lado uma pessoa dizendo que isso aqui não é direito de crítica coisa nenhuma. Que isso aqui é ofensa pessoal deliberada. Então, sempre que existe a possibilidade de conflito, haverá possibilidade de intervenção judicial, até por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, o judiciário só vai agir provocado, mais uma vez provocado, terá que se manifestar. Até para dizer, muitas vezes, que ali não existe um conflito. Que ali o conflito é apenas aparente. Como é que é isso? É uma situação em que a pessoa alega um direito que claramente ela não possui. Então, você imagina a pessoa que, ad absurdum, né? Vamos dizer, uma pessoa que diga, o meu direito de ir e vir garante que eu possa acampar dentro do Palácio do Planalto. Já que eu posso ir, eu posso permanecer e eu posso vir. A Constituição me garante isso. Será que isso está inserido no âmbito do direito, né, da liberdade de ir e vir? Claramente não. Então, nem existe um conflito ali. Então, a gente vai ter que verificar isso no caso, se existe de fato um conflito e se esse conflito deve ser resolvido por meio da ponderação, já que um dos direitos não é claramente superior ao outro. Então, o que é a ponderação? No caso concreto, o juiz vai dizer, olha, nesse caso, o sacrifício desse direito da personalidade não é devido ou não se justifica. Poderia ter sido feito de outra forma. Então, nesse caso, eu vou ponderar que o interesse privado prevalece sobre o interesse público. Em outros casos, eu vou entender que o interesse público de conhecer aquela informação se sobrepõe ao interesse individual que é sacrificado. Então, nós vamos ter claramente situações em que existe um sacrifício do direito à personalidade. Eu, quando era substituto numa vara civil, peguei uma ação indenizatória de uma pessoa que teve a sua imagem divulgada num programa de televisão que mostrava pessoas foragidas, né? E ela ficou foragida, ela era de uma circunscrição aqui do DF, estava com pronunciada e com prisão preventiva decretada, e ficou foragida há 8 anos, morando em outro estado. E esse programa fazia aquelas reconstituições, né, bem com bastante apelo, né, e mostraram a fotografia dela. E ela foi presa uma semana depois, em razão desse programa. E ajuizou uma ação de reparação de danos morais, dizendo que a imagem dela tinha sido divulgada sem a autorização dela, já com base no Código Civil novo. E aí, o que a gente tem de um lado? Uma pessoa que diz que teve a sua imagem usada sem a sua autorização, e de outro lado, um interesse público claro, evidente, que ensejou, inclusive, a prisão dela, para que houvesse a aplicação da lei penal. Então, nesse caso, existe uma ofensa ao direito de personalidade? Eu não tenho dúvida. A imagem dela ficou conhecida no Brasil inteiro, sem autorização dela. Mas essa ofensa a esse direito de personalidade foi justificada por um interesse público prevalente, que era o interesse de ver a ação penal retomada, de ver a lei penal aplicada. Então, em determinadas situações, mesmo que exista uma ofensa a um direito de personalidade, essa ofensa vai ser legítima,
legitimada por aquilo que a gente chama de interesse público. Necessidade, utilidade, adequação, tudo isso é interesse público. E quando a gente fala lá de atuação nos limites de exercício, lembra que eu falei para vocês, a gente tem que saber se desbordou ou não dos limites desse direito? A gente, para falar de indenização por danos morais ou para falar de uma tutela inibitória, a gente tem que fazer um juízo inicial de ilicitude daquela conduta. E o que é licitude? Licitude é a atuação nos limites do exercício de um determinado direito. Por que a gente tem que olhar isso? Porque, como eu falei para vocês, as liberdades informativas e os direitos da personalidade são irmãos siameses. Nasceram juntos ao mesmo tempo no texto constitucional. Ou seja, gozam da mesma proteção quando estão lá no texto constitucional. Quem vai dizer, no caso concreto, qual deles deve prevalecer diante da ponderação é o Poder Judiciário. E só o Poder Judiciário tem o poder para fazer isso. O Poder Judiciário é o poder que tem que fazer isso. E é por isso que a gente vai desagradar, muitas vezes, uma das partes, e em outras tantas vezes vamos desagradar as duas partes. Acontece isso. Então, as liberdades informativas e os direitos da personalidade são irmãos siameses. A liberdade de expressão do pensamento, como eu falei para vocês, é uma das mais importantes emanações de um direito de personalidade, do livre desenvolvimento da personalidade. Por outro lado, a honra, a vida privada, o nome da pessoa, também são tutelados pela Constituição como direitos da personalidade. Então, o fundamento vai estar na Constituição Federal, naquele artigo 5º que eu falei para vocês, e também no artigo 220 da Constituição, quando fala da liberdade na comunicação social. O 220 fala: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, ou seja, olha como o Constituinte foi sábio, né? Ele já fez uma norma que não fica desatualizada. Então, na época, você tinha jornal escrito. Hoje você tem muito pouco. Hoje você tem blog, hoje você tem sites, né? Então, ele fala lá: de qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. O que significa o observado ou disposto nesta Constituição? Que é a ressalva final. Significa que esse direito não existe de forma absoluta, que ninguém pode invocar o direito à liberdade de expressão para solapar o direito dos outros sem necessidade. E é o juiz que vai verificar isso no caso concreto. Então, há claramente a ausência de uma hierarquia abstrata, o que vai obrigar a gente a fazer uma atividade de ponderação no caso concreto. Sopesar ali interesse público, interesse individual, para que a gente possa saber, no caso concreto, qual é o que vai prevalecer. Lembra do exemplo que eu falei agora da pessoa que estava procurada pela justiça, e eu falei de interesse público? Esse interesse público não se confunde com o interesse do público, tá? Não é a mera curiosidade para vender revista, para vender acesso, para vender like. Não é isso. Interesse público é aquele interesse que agrega alguma coisa à opinião pública, que agrega conteúdo útil à formação de uma consciência livre. Então, o interesse público, quando presente, vai justificar essa compressão pontual de alguns direitos da personalidade, como a honra, a privacidade, o nome, etc. Então, imagina um gestor que está sendo investigado por corrupção. Não se sabe ainda se ele vai ser culpado ou não. A imprensa, logicamente, não vai esperar terminar a investigação para poder divulgar. Então, se ocorre uma operação, por exemplo, lá para investigação desse gestor, é legítimo que o público, que o interesse público demande uma compressão daquele direito individual. Ele poderia dizer: olha, eu quero que só divulgue depois que eu for condenado. E a imprensa vai dizer: não, eu tenho interesse público que prevalece nesse caso, que é o de divulgar aquilo que está acontecendo na República. Então, nesse caso, existe um interesse público de formação da consciência livre para que eu possa, nesse caso, divulgar, mesmo contra a vontade dele, a sua imagem. Então, interesse público está sempre relacionado a essa questão de agregar algum conteúdo útil e verdadeiro para a sociedade, ainda que eu precise sacrificar. Quais são os critérios de ponderação que eu vou usar, então, para tornar a coisa mais concretizável, né? Quando chega o processo para mim ali, na hora que eu vou ter que julgar até uma tutela de urgência mesmo, eu já faço essa ponderação e depois, mais para frente, na sentença de mérito também. Primeira coisa, existe um interesse público a ser alcançado?
Se existe um interesse público claro a ser alcançado, já começa a pender a balança para o lado da publicação. Então, existe um interesse público a ser alcançado, como naquele caso. Qual o interesse público? A persecução penal, a aplicação da lei penal, a fiscalização dos recursos públicos. Existe um interesse público a ser alcançado? Ok. A necessidade desse sacrifício pontual significa o quê? Eu preciso divulgar o nome dessa pessoa para cumprir esse objetivo jornalístico que eu quero, para cumprir esse objetivo informativo? Caso positivo, mais um ponto para a liberdade informativa. A proporcionalidade dos meios, ou seja, eu estou usando aquilo que é adequado ou eu estou fazendo a coisa de uma forma sensacionalista, apelativa, exagerada, expondo a intimidade de forma indevida de uma determinada pessoa simplesmente porque ela é um gestor público. Se eu estiver partindo da proporcionalidade, mais um ponto para a liberdade informativa. É aqui que, às vezes, a gente se depara com aquelas manchetes e aquelas imagens sensacionalistas. E aí a balança vai começar a pender para o lado do direito da personalidade que está sendo sacrificado. E aqui o pressuposto do interesse público. Existe um pressuposto da liberdade informativa, que é a veracidade. Então, como não há direitos ilimitados, gente, como não há direitos que existam sem qualquer limite da sua atuação, a veracidade, que é aquela verdade diligentemente investigada, que eu falei para vocês agora há pouco, é verdadeiro pressuposto para que eu tenha um possível conflito, para que eu tenha uma possível tensão entre os direitos. Porque se aquilo for falso, nem mesmo um conflito vai haver, nem mesmo uma tensão vai haver, já que não existe interesse público que justifique a divulgação de uma notícia ou de uma matéria sabidamente falsa. Eu posso falar em interesse particular de alguém, eu posso falar em interesse eleitoral, eu posso falar em interesse financeiro, comercial, empresarial, de divulgar uma notícia falsa, mas eu não vou falar em interesse público. Consequentemente, afasta-se aqui aquela excludente de ilicitude, que é o interesse público. Então, a veracidade da informação, a veracidade daquilo que eu quero publicar, é verdadeiro pressuposto para que exista uma tensão entre os direitos envolvidos. Se não é verdadeiro, nem conflito existe. Então, quando a gente está falando ali de uma informação sobre um fato que está sendo investigado, sobre uma pessoa que foi indiciada, por exemplo, a gente está falando de um fato verdadeiro, que é passível de ser verificado com uma simples ligação para a delegacia ou com uma entrevista com o delegado que conduz a investigação. E a gente verifica que essa informação é verdadeira. Do outro lado, eu tenho uma pessoa que diz, poxa, poderia aguardar pelo menos o término da investigação para saber se eu vou ser denunciado ou não. Ali eu tenho uma tensão entre direitos envolvidos. Direito à honra, direito ao bom nome. Né? Mas quando eu tenho informação fabricada, falseada, informação colocada de forma disfarçada justamente para desinformar, eu não posso falar em interesse público. Então, importante a gente saber, não existem direitos previamente estabelecidos como absolutos e não existem direitos ilimitados, ou seja, não existem direitos que a gente diga assim, o judiciário não pode nem fazer essa ponderação. O judiciário não cabe nem em judiciário comparar isso. Aí vocês vão dizer, mas o ministro Aires Brito, na ementa do julgamento do Supremo, versando sobre a lei de imprensa, falou que não cabe sequer ponderação, porque o constituinte originário já fez essa ponderação pela ampla e restrita liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Gente, eu falo isso nos cursos que eu dou, se vocês tiverem a oportunidade, eu vejo que tem vários alunos aqui que já foram meus alunos nos cursos de Direito à Personalidade, Direito ao Esquecimento. A gente examina esse acordo de cabo a rabo e a gente verifica que depois dele, várias vezes o Supremo já foi chamado a se manifestar e já se manifestou, inclusive em tutela de urgência, dizendo que cabe sim a ponderação. E no próprio julgamento do Supremo, essa matéria não foi unânime. Há diversos votos, como do Peluso, Gilmar Mendes, Lewandowski, que se posicionaram contrariamente à posição do relator. Mas se vocês pegarem a ementa, vai estar dizendo isso. Então, vamos tomar cuidado, porque não existem direitos ilimitados ou previamente alçados a uma condição de imponderáveis. Não existe isso. Então, essa ponderação sempre vai existir e sempre feita no caso concreto. Só que isso não é novo, né? A gente sabe que essa tensão aqui entre direitos sempre existiu. Né? Os Estados Unidos têm casos aí de pessoas que se mudaram da cidade,
porque tiveram seu nome divulgado em escândalos. Só que antigamente você mudava da cidade e a pessoa esquecia. A comunidade não sabia quem você era. Você reiniciava a sua vida em outro lugar. Antigamente, você fazia uma ofensa numa assembleia de condomínio, né? A pessoa exagerava, às vezes, nas críticas ao síndico, passava do ponto, chegava na próxima assembleia, ele pedia desculpas e ficava tudo ok. Na mesma assembleia, na frente de todo mundo. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo feito no WhatsApp, é tudo feito na rede social, então a pessoa printa, passa para frente, não adianta você apagar. Então, essa tensão entre os direitos sempre existiu. Essa coisa de dizer assim, o governante que fica chateado com a matéria do jornalista que é muito incisiva, isso sempre aconteceu. Só que você tinha uma responsabilidade maior, né? Você sabia onde o veículo estava sediado, você ia lá e processava o veículo, você tinha a responsabilização do dono do jornal. Então, por que eu estou falando isso? Essa tensão, então, gente, ela sempre existiu, ela não é nova. Essa questão de ter que decidir aqui o que me desagrada e o que é ilícito, né? Porque eu nem sempre o que me desagrada vai ser ilícito. Então, essa tensão entre os direitos da personalidade e o direito de informação sempre existiu. O que mudou substancialmente nos últimos anos, que complicou isso aqui? É que agora qualquer pessoa é um produtor de conteúdo. Então, ele senta na frente do computador, pega o celular, melhor dizendo, hoje em dia nem faz mais no computador, mas pega um celular e começa a escrever e postar em rede social, e às vezes tem 3, 4, 5 milhões de seguidores que vão ler aquilo imediatamente, que estão ávidos por novidades, por fofocas, por notícias que possam chocar, né? A população tem um prazer mórbido de ver notícias que chocam, desgraças, por exemplo, coisas que são ruins, imagem de pessoas mortas que são divulgadas. Então, tem muito interesse, por incrível que pareça, tem muito interesse nesse tipo de conteúdo. Então, hoje em dia, você não controla mais, não tem um controle interno editorial sobre isso. Então, qualquer pessoa pode ser um produtor de conteúdo e vai concorrer lado a lado com o site de uma empresa oficial de comunicação, que tem maior responsabilidade. Então, de um lado e do outro, você tem, às vezes, duas telas, você está com uma tela aberta num veículo oficial de comunicação e no outro com um blog que começou a escrever tem um mês, né, e que está preocupado em aumentar o número dele de seguidores. Então, o que acontece, então? Por que recrudesceram esses problemas e por que a gente está sendo assolado por essas ações, né? Esses acessos, o número de inscritos em algumas plataformas, como, por exemplo, o YouTube, o número de seguidores, isso tudo hoje em dia é monetizado. Algumas plataformas não pagam diretamente, mas existe a publicidade indireta que é paga de acordo com o número de acessos e o número de seguidores que a pessoa tem. Então, por isso que as pessoas pedem, me segue lá na rede social. O que ele ganha com isso? Ele ganha publicidade e ele passa a vender espaço dentro da rede social dele, e isso tudo tem um custo, um valor agregado muito alto hoje em dia. Então, esses acessos, esses inscritos e seguidores são monetizados. Isso faz com que a pessoa, em determinado momento, não tendo o que publicar, comece muitas vezes a inventar conteúdo. Comece muitas vezes a requentar notícias antigas. E aí é que entra aquela discussão. Houve aqui a doutora Marília de Ávila, né, participou de uma das conversas aqui nessa mesma iniciativa da Escola Judicial, em que ela tocou no direito ao esquecimento, que é a minha tese, inclusive, a minha dissertação de mestrado, né, que eu falo sobre direito ao esquecimento, e que as pessoas pegam hoje em dia notícias antigas, que não têm mais interesse nenhum na divulgação, que já passaram, mas requentam essas notícias, agregam conteúdo a elas, para que possa despertar algum interesse. E aí a gente tem que discutir até que ponto isso é legítimo. Até que ponto isso se justifica? Será que existe um interesse público? Ou será que o tempo faz erodir esse interesse público? É isso que a gente discute no direito ao esquecimento, né? Tem até um curso nosso na escola judicial sobre direito ao esquecimento e no curso de Direitos da Personalidade, que eu dou também na escola, normalmente 2 vezes por ano, a gente trata uma aula inteira sobre direito ao esquecimento, analisando o acórdão do STJ, os 2 acordos do STJ que trataram do direito ao esquecimento, o acordo do Supremo Tribunal Federal, né, que traçou a tese vinculante, e depois um outro julgado do STJ posterior à tese. Mas é uma matéria bem interessante, mas fica para uma outra conversa. E além disso, gente, o que piorou nessa situação toda de conflito, né? Criou-se na população a impressão de que a internet e as redes sociais, os blogs, os chats, que eles constituem um território livre. E eu sempre costumo dizer, olha, aquilo que você não falaria pessoalmente, cara a cara, na reunião de condomínio, você não deve colocar no grupo de WhatsApp do condomínio.
Mas tem muita gente que é corajosa no grupo, mas na frente não fala. E isso é um importante mecanismo de contenção. Tudo aquilo que você não teria coragem de falar diretamente para a pessoa, você não pode escrever, você não pode colocar numa rede. Então, hoje em dia, criou-se uma falsa impressão de que a internet é um território livre e que a liberdade de expressão é o escudo que você pode alegar para qualquer ofensa que você faça na internet. Isso não é verdade. Então, existem limites, assim como existem limites no trânsito, assim como existem limites no elevador do prédio, assim como existem limites no estacionamento da escola dos filhos, que é o lugar onde a gente vê as maiores faltas de educação da nossa cidade. Se vocês quiserem ver um repertório de falta de educação, vocês vão para a porta da escola dos filhos no horário de saída ou de chegada das crianças. E aí vocês vão ver como é que os coleguinhas dos nossos filhos estão sendo educados. Então, as pessoas acham que hoje em dia elas podem fazer qualquer coisa. E aí, quando estão na frente de um computador que junta a coragem com a falta de noção, aí vocês podem imaginar o que é que não vem. E aí vai desbordar onde? Na vara civil, na turma civil do tribunal, em que você vai ter que discutir isso. Então, criou-se uma falsa impressão de que a internet é um território livre. Lembra que eu falei para vocês que às vezes as pessoas mudavam de cidade, né? Aí você tinha aquela pessoa lá que era mais sem noção, falavam as coisas, ficava com vergonha, tiravam ela da cidade e botavam em outro lugar e as pessoas esqueciam isso. Então, qual é o grande problema hoje em dia? O filósofo Humberto Eco, que faleceu em 2016, ele cunhou um pensamento que é sempre lembrado nesse tipo de caso, quando a gente fala dessa situação da internet como território livre. Ele fala: o grande mal da internet, o grande drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia portador da verdade. O que significa isso? Aquela pessoa que falava ali num grupinho de 3, 4 no bar e que ficava por ali mesmo a besteira que ele falou, agora fala na internet. E o que acontece? Isso se eterniza, né? Isso fica para sempre. Você joga o nome de uma pessoa no Google, ele vai buscar a notícia mais procurada de acordo com o interesse do Google, não é de acordo com a relevância da notícia. Então, aquela conversinha lá de bar, hoje em dia, ganhou as redes. Então, esse é o grande drama hoje em dia em que a gente tem que lidar, porque a gente tem hoje em dia uma repercussão muito maior do que a gente tinha. E quando a gente fala, então, de tutela judicial dos direitos da personalidade, já chegando no nosso tema propriamente dito, a gente tem que entender que a informação é, na verdade, um pressuposto para a liberdade de escolha e de opinião. Então, a informação, mais do que um direito do veículo de informação, de divulgar aquilo, ela é um direito nosso, é um pressuposto nosso, para que a gente possa exercer a nossa escolha e possa formar a nossa opinião com liberdade. Então, a liberdade de informação sempre vai estar em tensão com os direitos da personalidade. Por que isso? Porque tudo que eu preciso informar normalmente está relacionado a alguma outra pessoa, está relacionado a algum gestor, está relacionado a algum assunto que vai causar um desconforto em alguém, né? Então, essa liberdade de informação vai sempre estar com uma relação de tensão. Ultrapassou o limite, o juiz tem que dizer qual é o limite. Alguém provocou o judiciário dizendo que está sendo ofendido, mas, na verdade, aquilo está dentro da liberdade de informação, cabe ao juiz dizer que é improcedente a pretensão condenatória. Então, existem conflitos que são aparentes, existem conflitos que são reais. Existem situações em que claramente não existe o direito. Então, a pessoa que espera viver hoje em dia numa redoma protetora, sem ter seu nome citado em nenhum jornal, sem ter seu nome citado em rede social, essa pessoa não tem esse direito, esse conflito é aparente. Mas a gente, de vez em quando, a gente encontra pessoas que querem proibir veículos de imprensa de tocar no nome de determinadas pessoas, o que é um absurdo. E quais são as formas de tutela judicial que a gente pode adotar e que a gente é provocado a usar? E aqui já relacionando especificamente a conteúdo falso, a conteúdo ofensivo, né? Quais são as formas de tutela judicial? A primeira forma de tutela é a tutela inibitória. Em se tratando de direitos de personalidade, eu digo a vocês que essa é a tutela preferencial. Por quê? Porque os direitos de personalidade, eles são, a rigor, irreparáveis. Uma vez ofendidos, você não consegue recompor a honra de uma pessoa. Você consegue, muitas vezes, compensar o abalo que ela sofreu, compensar o gravame extrapatrimonial, mas jamais conseguirá recompor um segredo, por exemplo, que foi divulgado. Então, a tutela inibitória é a tutela preferencial, é aquela que fala que eu posso deferir uma medida para que aquele ato não seja praticado, ou para que seja cessada aquela ameaça ou aquela lesão. Né? E aí a gente cita aqui como fundamento legal o artigo 300, que é o geral da tutela, né? O 497, que fala que o juiz pode adotar medidas específicas para garantir a efetividade da sua tutela,
E o artigo 19, parágrafo 4º do Marco Civil, naqueles casos específicos das ofensas praticadas em ambiente cibernético. Então, o artigo 19, parágrafo 4º, ele fala para o juiz sopesar o interesse público com o interesse individual. Então, é importante, aqui nesse caso, a lei pela primeira vez falou dessa ponderação que o juiz tem que fazer. Então, o Marco Civil da Internet fala isso claramente. Ele fala: o juiz, diante de uma possível ofensa a um direito de personalidade praticado no ambiente virtual, ele pondera, no caso concreto, o interesse público na permanência daquela publicação e, de outro lado, o interesse individual que está sendo mal ferido. Existe a tutela compensatória, gente, que é a tutela subsidiária, que muitas vezes as pessoas só pensam nela. Então, a pessoa que ajuiza, muitas vezes, só a ação de reparação dos danos morais, de compensação dos danos extrapatrimoniais, falando mais tecnicamente, né? Ela busca uma tutela compensatória, ou seja, o dano já aconteceu, já foi divulgado, já estou com o nome exposto, já estou com a imagem devidamente exposta, agora eu quero só uma compensação por esses danos. E aí, lá no curso de Direito da Personalidade, a gente fala claramente quais são os critérios que a gente usa para calcular, inclusive, ou para chegar num valor, né, adequado com relação a essa compensação dos danos extrapatrimoniais. E, por último, um direito que quase ninguém usa. E ninguém usa porque não conhece a lei. Mas, nesse caso das fake news, por exemplo, é um direito que pode perfeitamente ser utilizado, que é o direito de resposta. É um direito previsto na Lei 13.188 de 2015, quase ninguém utiliza, e muitas vezes, quando utiliza, não pode ter seu direito assegurado. Por quê? A lei fala de um prazo decadencial de 60 dias. Então, a pessoa que é ofendida, seja por uma notícia falsa, seja por uma distorção da verdade, seja por um dado inadequado que é publicado sobre ela, ele tem um prazo decadencial de 60 dias para notificar o veículo e exigir a publicação do direito de resposta. Se ele não faz isso dentro do prazo de 60 dias, esse direito incorre em decadência. E aí, dentro desses 60 dias, quando ele faz a notificação, o veículo tem 7 dias para publicar, para comprovar que publicou. Está no artigo 5º. Então, quando a gente recebe uma petição inicial de direito de resposta, a gente tem que verificar essa questão do prazo decadencial e se, transcorrido o prazo de 7 dias, o veículo não publicou. Se ele não publicou, surge a partir dali o interesse jurídico. Então, esse é o crivo inicial que a gente faz na inicial. E mais, a própria lei do direito de resposta, ela prevê um procedimento mais célere, mais expedito, que não prevê a possibilidade de cumulação de pedidos, o que é muito comum. Vocês pegam, às vezes, pedido de direito de resposta com pedido cumulado de indenização de danos morais. Não pode. Então, é por isso, às vezes, que as pessoas não usam o direito de resposta. Não cabe também intervenção de terceiros, né? Não cabe reconvenção, não cabe litisconsórcio. Então, é um pedido muito específico de direito de resposta, que é feito especificamente para isso. Então, você tem uma notícia falsa publicada, você pode usar o direito de resposta. Direito de resposta, gente, não se confunde com retratação. O que é retratação? Retratação é um ato voluntário do ofensor, em que ele voluntariamente se retrata para minimizar as consequências, seja civis ou penais, do seu ato. Então, é muito comum a gente ver nas iniciais o pedido de retratação. Então, a pessoa vem pedindo para que a outra se retrate. Retratação é voluntário. O que você pode pedir é, numa ação própria, direito de resposta, ou você pode pedir, numa ação indenizatória, também a combinação de uma obrigação de fazer ou obrigação de não fazer. Mas você não pode pedir para se retratar. Retratação é voluntário do ofensor. Tá? E agora, falando especificamente sobre as fake news. Como é que surgiu esse nome? Como é que surgiu essa expressão? Né? Quando a gente fala de fake news, a gente poderia falar de notícias falsas ou, mais propriamente, de notícias falseadas. Não é? Porque são notícias adredemente fabricadas. São notícias que não são simplesmente uma negligência jornalística, não são simplesmente um descuido do jornalista. Elas são notícias que são previamente calculadas, inseridas num ambiente para fazer com que elas pareçam verdadeiras. Né? A origem da expressão vem de false news. E a história e a doutrina dizem que já Thomas Jefferson, em 1807, pela primeira vez, fez menção a essa expressão, false news, quando escreveu uma carta para um dos principais veículos de comunicação dos Estados Unidos, reclamando que um dado do seu governo, uma crítica que foi feita ao seu governo, estava baseada em dados errados, equivocadamente investigados ou diligenciados pelo jornalista.
Mas a expressão fake news ficou mais famosa mesmo, foi nas eleições dos Estados Unidos de 2016, quando surgiram algumas notícias da candidata democrata, né, que tinham sido distorcidas ou fabricadas com o intuito de desinformar o público-alvo, os eleitores, fazendo com que se distorcesse a imagem que se tinha dela. Então, foi a primeira vez que se usou mais correntemente a expressão fake news. E depois disso, se popularizou como notícias falsas, notícias falseadas, e que a gente tem que diferenciar simplesmente daquelas notícias que são desagradáveis, das críticas, não tem nada a ver com isso. É difícil a gente achar um conceito na doutrina, porque a matéria é nova. Então, o conceito de fake news, eu falei para vocês, né? A notícia falseada, adredemente fabricada, colocada num contexto de aparente realidade com o intuito de enganar. Esse é um conceito que eu estou construindo aqui. Mas um dos poucos conceitos que a gente encontra é num artigo do ministro Toffoli, em que ele fala: as fake news são notícias fraudulentas que espalham desinformação por meio da utilização de um artifício ou ardil. Qual é esse ardil? Notícia integral ou parcialmente inverídica, capaz de ludibriar o receptor, influenciando o seu comportamento. E qual é o objetivo? Galgar uma vantagem específica e indevida. Essa vantagem pode ser financeira. Nós vamos ver um precedente jurisprudencial daqui a pouco, em que foi espalhada uma notícia falsa sobre uma lanchonete, dizendo que tinha se encontrado larvas no sanduíche de uma lanchonete, provavelmente com interesse econômico, seja daquela pessoa de buscar indenização, seja de um concorrente de acabar com a boa fama daquele restaurante. Então, esse interesse pode ser econômico, pode ser um interesse individual de vindita pessoal, pode ser um interesse eleitoral, mas não é um interesse legítimo, porque ele parte de um princípio de desinformação. Lembra que nós falamos agora há pouco que a informação é pressuposto para a liberdade, é pressuposto para a formação da livre consciência de um povo? Então, quando a gente fala de desinformação, a gente está falando de falta de liberdade, a gente está falando de cerceamento do direito de se informar, do direito de ter informação adequada. Então, consequentemente, existe liberdade de informação, mas não existe liberdade de desinformação. Eu não posso, a pretexto de dizer eu estou sob o escudo da liberdade informativa, do meu direito de expressão, praticar desinformação. Então, gente, sempre que alguém diz há uma notícia falsa publicada com o intuito de gerar desinformação, há uma notícia distorcida com efeito para fim de obter uma vantagem indevida, vai caber uma intervenção judicial para a gente verificar, olha, isso aqui é de fato notícia falsa? Isso tem um interesse ilegítimo por trás? Ou isso aqui é uma crítica que está sendo feita? Porque há governantes que acham que qualquer crítica que é feita a eles é fake news. E não é. A opinião é legítima. Então eu posso dizer, olha, eu tenho uma opinião sobre o governante de que ele é um governante corrupto, de que ele é um governante que malversa os recursos públicos, de que ele é incompetente. Eu posso exprimir a minha opinião, mas eu não posso travestir essa opinião de uma notícia como se fosse verdadeira. Então eu não posso fabricar uma notícia dizendo o governante tal foi pilhado subtraindo recursos do gabinete. Porque se eu faço isso, eu não estou emitindo a minha opinião. Eu estou criando uma desinformação sobre um determinado assunto. Então, essa é a diferença entre a manifestação de opinião. Existem outras figuras, gente, que não se confundem com as fake news, mas que volta e meia a gente tem que lidar. As fake news não se confundem com os boatos. Tá? Aqueles boatos, por mais que a gente tenha fato ou fake, boato, fake news, o boato simples, inocente, aquele boato que você muitas vezes comenta alguma coisa que não é certa e já fala logo que não tem certeza, ou que dizem que... Isso é fofoca, tá? Isso é feio também, mas não é classificado como fake news. Uma notícia fabricada com o princípio e a vontade de desinformar especificamente. Porque senão a gente chega num nível tal que qualquer opinião que a gente emita, ou qualquer situação que a gente comente, pode ser taxado como fake news. A gente tem que ter uma razoabilidade. Outra questão. As fake news não se confundem com opinião leviana e nem com erro jornalístico. O que significa? Significa que pode haver erro jornalístico, que é legítimo, que é lícito errar? Não.
Pode haver indenização do mesmo jeito, mas a gente, como operador do direito, não vai classificar isso como fake news. Tecnicamente, isso é erro, é negligência, é notícia mal investigada, por exemplo. Não diligentemente investigada. Opinião leviana vai ser ilícita. Se ofender um direito de personalidade, vai gerar tutela inibitória e vai gerar indenização por danos morais. Mas não é fake news. Também não pode ser falado como fake news a posição ideológica divergente. Isso é muito normal em campanha política, quando alguém diverge de uma posição, escreve um discurso bem violento sobre uma determinada pessoa, que se classifica aquela opinião divergente como fake news. Não é. Isso é aquilo que a gente chama de esgrima retórica. A pessoa pode, para combater as ideias, né, lançar outras ideias em contraposição. E ninguém é dono da verdade. A verdade é essa, ninguém é dono da verdade. Eu posso ter uma posição ideológica divergente e isso tem que ser respeitado. O problema é como é que eu vou expressar essa minha posição? Eu estou dentro dos limites da legalidade, da licitude do direito? Ou eu estou buscando arregimentar mais seguidores e aí eu fabrico uma notícia que vai denegrir a imagem daquela pessoa? Exemplo clássico, por exemplo, imagina um parlamentar super bem votado no seu estado e que defende lá a tradição, família, propriedade, que diz que não aceita, é religioso fanático, né? Não aceita o aborto em hipótese alguma, que é contra a legalização do aborto, e que em determinado momento surge uma notícia fabricada pelo seu principal concorrente dizendo que ele, aos 18 anos, obrigou a namorada a fazer um aborto. Então, você pode combater a posição ideológica, sob o ponto de vista razoável, perfeitamente através da esgrima retórica. Mas você não pode inventar uma notícia para fazer com que aquela informação, aquela posição que ele tem, fique desacreditada. Se aquilo for verdadeiro, todo mundo tem interesse em saber disso. Todo mundo vai querer saber disso, que aquele político fala uma coisa na frente das câmeras e faz outra na sua vida privada. Mas ninguém tem o direito de criar uma notícia falsa, criar uma notícia que não é verdadeira, para desacreditar uma posição que é divergente, que é diferente daquela que eu tenho. Então, também não se pode confundir, embora seja um veículo de divulgação de fake news, né? As fake news, as notícias falsas, elas podem ser divulgadas através de perfis fakes. Isso é muito comum hoje em dia, né? Todo mundo ouviu falar dos robozinhos, né? Que mandam as mensagens nos grupos de WhatsApp, né? Que divulgam um discurso de ódio, né? E que muitas vezes vão gerar remoção de conteúdo. Tá? O discurso de ódio, por exemplo, ele pode vir travestido de uma notícia falsa, mas a rigor, o discurso de ódio é um discurso claro, né? Uma opinião de alguém falando especificamente de forma odiosa sobre uma determinada raça, sobre uma determinada orientação sexual, sobre uma determinada pessoa. E nesses casos, esse juízo de licitude que a gente vai fazer pode determinar, até em tutela de urgência, a remoção de um conteúdo ofensivo. Então, os perfis fakes no Instagram, eles estão cada vez mais frequentes. Há os casos nas varas cíveis de remoção. Normalmente, o provedor ele cria uma certa dificuldade para remover, então muitas vezes a parte tem que ir a juízo para pedir a remoção. E aí, gente, a gente vai ver situações em que a gente vai ter que se deparar com liberdade de expressão ou fake news. A gente vai ter que distinguir o que é liberdade de expressão, o que é mau gosto simplesmente, ou o que é notícia falsa, por exemplo. E a gente tem fake news, notícias falsas, que podem ser mais inocentes, e notícias falsas que são mais maliciosas. Né? E nós vamos ter que ver isso no caso concreto também. Tá? Existem fake news, notícias falsas, que não vão prejudicar muita gente, né? E que vão ser até engraçadas. E existem outras que não, que são perigosas e que têm que ser removidas efetivamente, porque elas causam efetivamente a desinformação. Mais do que uma simples anedota de bar, aquilo vai causar desinformação. Então, no auge da pandemia, a gente teve notícia falsa, desmentida pelo veículo oficial, que dizia coronavírus no Espírito Santo. Cartório registra a primeira criança com o nome álcool em gel. Notícia falsa, mas o jornal embarcou e publicou. Depois teve que desmentir, oficialmente. É uma notícia falsa, ou talvez decorrente de uma negligência na investigação. Poderia ter sido checada a tempo, não foi. E o repórter, para publicar, para poder fazer o furo, né, publicou antes. E existem outras que são perigosas, como essa, que foi publicada e foi desmentida no site do Ministério da Saúde,
e que associava a vacina da gripe ao aumento do risco de complicações relacionadas à Covid. Não existe absolutamente nada em relação a isso, nem um estudo daqueles de almanac falando isso. Então, essa notícia foi claramente fabricada e precisou ser desmentida, porque houve uma baixíssima adesão à vacina da gripe no início da campanha, porque as pessoas chegaram a acreditar que a vacina da gripe aumentava o risco de coronavírus. Então, quando a gente fala de notícias falsas, de fake news, a gente não vai ter um conceito e nenhuma lei, né? A gente sabe que tem uma lei em tramitação no Congresso, mas nem precisaria de lei para a gente poder atuar jurisdicionalmente nessa questão das notícias falsas. Então, vamos ver agora alguns precedentes que trataram de notícias falsas, e o primeiro deles é do STJ. É um precedente de abril de 2021, do ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma, que ele fala claramente essa questão da ponderação que a gente falou aqui, tá? Desse bom senso que a gente tem que ter, e de que a internet não é território livre, como muita gente pensa. Então, o ministro fala: se é certo afirmar que o usuário das redes sociais pode livremente reivindicar seu direito fundamental de expressão, também é correto sustentar que a sua liberdade encontrará limites nos direitos da personalidade de outrem, sob pena de abuso em sua autonomia, já que nenhum direito é absoluto, por maior que seja a sua posição de preferência, especialmente se tratar de danos a outros direitos de elevada importância. Tudo aquilo que a gente falou até agora. É isso? Esse caso aqui é um caso de um vídeo que foi forjado, foi fabricado e colocado nas redes sociais, no qual um homem que não tinha adquirido o lanche numa lanchonete diz que tinha acabado de comprar um lanche nesse estabelecimento, nesse restaurante, e que havia larvas no seu sanduíche. Ou seja, isso prejudicou bastante a imagem da empresa, prejudicou bastante a imagem do restaurante. Não se sabe com que interesse, provavelmente com interesse econômico. Por que eu coloquei esse precedente logo como o primeiro? Porque quando a gente fala de fake news, a primeira coisa que a gente pensa é no eleitoral, né? A gente pensa primeiro nessa questão da eleição. Mas as fake news, a notícia falsa, ela vai bater na nossa porta na vara civil. E muitas vezes não é nem questão eleitoral, é questão civil mesmo, interesse empresarial, interesse individual, interesse indenizatório. Então, nessa ação aqui, se responsabilizou, mas se disse que o provedor não estava obrigado a fornecer o endereço IP de todos aqueles que compartilharam o vídeo, que era o que a lanchonete queria. Mas que havia ali abuso, claro, na liberdade de expressão, e não pode ser usada para disseminar notícias falsas. Outro precedente do STJ, mais antigo, de 2017, é um recurso especial versando sobre uma questão, uma notícia falsa que foi divulgada por uma coluna de fofocas, né? Essas colunas de fofoca online, elas vivem dos acessos diários, então ela tem que fabricar uma notícia todo dia. Se ela não consegue, muitas vezes, encontrar essa notícia, alguns veículos, infelizmente, partem para a irresponsabilidade e criam uma desinformação, criam uma notícia falsa. E nesse caso aqui, se criou uma informação de que uma pessoa famosa era pai biológico de uma criança. Isso gerou um dano grande na família, um problema na família dele. Isso foi repassado, repostado em diversos grupos sociais, diversos grupos de redes sociais. Então, o ministro coloca: a liberdade de imprensa, embora amplamente assegurada e com proibição de controle prévio, acarreta a responsabilidade a posteriori pelo eventual excesso e não compreende, ou seja, não se insere nos limites da liberdade de imprensa, a divulgação de especulação falsa, cuja verossimilhança, no caso, sequer se procurou apurar. O que é isso? Verdade diligentemente investigada. 2, 3 ligações bastariam para que o jornalista soubesse que aquilo ali é falso. Então, gera dano moral indenizável a publicação de notícia sabidamente falsa, amplamente divulgada e que expôs a vida íntima e particular dos envolvidos. Então, a jurisprudência vai nos dando os contornos dessa questão da falsidade da informação como ato ilícito para gerar indenização. E o Supremo Tribunal Federal, em decisão de 20/7 de 2022, agora, recentíssima, né? O ministro Alexandre de Moraes disse: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos. Ele disse isso aqui agora em 20/7 de 2022.
Veja, mais claro, impossível, né? A posição que o Supremo Tribunal Federal está traçando com relação a essa questão dos limites, dos contornos da liberdade de expressão. Porque senão, a gente chegaria ao ponto de qualquer ofensa que é irrogada a outra pessoa, se eu alegar o escudo protetivo da liberdade de expressão, eu simplesmente não respondo pelos meus atos. E não é isso que a gente espera numa sociedade civilizada, né? E o nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, será que já apreciou em algum momento essa questão das notícias falsas? Olha um acórdão aqui de 24 de agosto de 2022, perdão, recentíssimo também. Né? Vocês verem como vocês estão assim na crista da onda, no que tem de mais atual com relação ao entendimento jurisprudencial. E eu pensei só um pedaço, um acórdão muito bom, mas que foi relator designado do desembargador de aulas, de que foi relator o desembargador de aulas, ele é muito longo a ementa, então eu pensei um pedaço para que a gente tenha a ideia central do voto dele. Ele fala: a proteção constitucional à liberdade de expressão não se estende àqueles que divulgam notícia falsa, e aqui utiliza a expressão fake news, sobretudo para os que inventam o fato e dão a ele aparência de verdade para destruir a reputação de adversários políticos. Fake news é uma praga tão nociva quanto o vírus da Covid-19. Identificar e combater a notícia falsa é um compromisso da humanidade para o qual o Poder Judiciário é ator relevantíssimo e indispensável, cabendo-lhe separar o que é direito do que é simulacro de direito ou abuso de direito. E aí frisa: cabe ao Poder Judiciário punir e reprimir aquele que cria e ou divulga notícia falsa, fake news. Então, é brilhante o acórdão do desembargador de aulas, e mais claro, impossível com relação aos parâmetros que a gente deve utilizar, né, para a gente definir fake news. Então, o que ele fez aqui? Ele conceituou praticamente. Ele diz que as fake news, as notícias falsas, são aquelas que têm a aparência de verdade, né, são fabricadas com aparência de verdade para destruir a reputação de adversários, sejam eles políticos, empresários, né, e que não se confunde a liberdade de expressão com um simulacro de liberdade de expressão, uma simulação ou com a mera alegação da liberdade de expressão. Outro acordo aqui agora de 2018, da eminente desembargadora Leila Arlanque. E ela fala: o direito de expressão e de crítica jornalística não resguarda a liberdade de divulgar notícia que saiba ou se deva saber ser falsa. O que é isso? Verdade diligentemente investigada também. Muitas vezes, para o veículo, infelizmente, compensa divulgar a informação falsa. Porque o concorrente está divulgando, o outro está divulgando, o outro está divulgando. Se ele não divulga, ele perde os acessos daquelas pessoas interessadas naquela notícia chamativa. Infelizmente, existe um interesse econômico que, por vezes, dita a atuação do veículo de comunicação. E quando eu estou falando de veículo de comunicação, estou falando desde o blogueiro que faz o blog no celular até o veículo oficial. Os veículos oficiais, eles têm, inclusive, mecanismos de checagem, né? O UOL tem, a Globo tem. Veículos de comunicação oficiais, eles têm, inclusive, mecanismos de checagem que eles oferecem para o cidadão. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, gente, qual é o principal veículo hoje em dia de divulgação das fake news? Sem dúvida alguma, hoje em dia, mais deletério, talvez, do que fabricar a notícia falsa, que às vezes é absurda, é passar essa notícia em diversos grupos que nós temos. E aí, vem aí o grande vilão atualmente, né? Que seria um veículo de comunicação maravilhoso, que no Brasil se popularizou tanto, muito mais que nos Estados Unidos, né? Muito mais que na Europa. O brasileiro adora um grupo de WhatsApp. Tem grupo para tudo, né? Tem o grupo do nós menos ele, né? Que você faz o grupo da família todinha, só tira uma pessoa, né? Tem o grupo de todo tipo que você possa imaginar. Hoje em dia a gente tem. Mas o grupo de WhatsApp ele pode ser usado, deve ser usado para o bem, mas ele é um importante veículo de divulgação de notícias falsas também. Por isso que tem tanta campanha falando: se não tem certeza, não repasse, né? E a gente tem que explicar para os nossos pais, para os nossos tios idosos, né? Que eles não podem passar aquilo, que nem tudo que está escrito hoje em dia é verdade, né? Eles são de uma outra geração, gente, que a gente demorava para escrever alguma coisa, que alguém checava isso antes, que alguém publicava uma coisa e era, assim, divulgada aquilo como se fosse uma obra literária, ou seja, uma notícia de jornal era uma notícia verdadeira. Hoje em dia a gente recebe artigos que aparentemente são verdadeiros e que você vai olhar, eles citam drogas, por exemplo, sobre determinada doença, que sequer existem.
mas tem uma aparência de veracidade que a pessoa nem lê a notícia até o final e ela passa para frente. Então, hoje em dia, sem dúvida alguma, a gente tem um grande problema, que é a divulgação, disseminação das notícias falsas por meio dos grupos de WhatsApp, por meio, né, das redes sociais, o próprio Instagram, muitas vezes ele já tem uma política mais rígida de controle desse tipo de notícia, mas ainda passa muita coisa. Então, em nome da liberdade de expressão, se pratica muita coisa que não é liberdade de expressão. E aí eu pergunto para vocês, será que a liberdade de expressão pode matar? De exercer a liberdade de expressão em nome da liberdade de expressão, na verdade, uma liberdade de desinformação. Será que isso pode matar? E aí tem um caso clássico, gente, publicado em maio de 2014. Esse caso é citado em todas as palestras que vocês vão ter sobre fake news, que vocês vão ler. É um dos casos mais famosos, né, que aconteceu em 2014. Uma mulher que foi espancada até a morte no Guarujá, porque num grupo de moradores de WhatsApp, um grupo de moradores num bairro lá do Guarujá, circulou um retrato falado de uma mulher que seria sequestradora de crianças. E tinha se mudado para o local uma mulher que eles dizem que parecia muito com a mulher do retrato falado. Eu vi a imagem, eu vi a comparação, eu particularmente não achei nem parecido. Mas quando um começou a dizer, o outro começou a confirmar, e daqui a pouco tinha 50 pessoas dizendo que era ela, que era sequestradora de crianças, tinha se mudado para aquele bairro. E essa mulher foi... Isso é verdade, aconteceu em 2014. Ela foi espancada até a morte por conta de um boato num grupo de WhatsApp. E aí a gente pensa, isso foi em 2014, gente. Estava tudo no começo, rede social e tal. A gente não tinha certas cautelas que hoje em dia a gente tem. Então isso não acontece mais hoje. Ninguém vai matar ninguém por conta de um grupo de WhatsApp. Veja a notícia do Correio Brasiliense de junho de 2022. Esse cidadão foi queimado vivo no México. Ele herdou uma fazenda do avô e foi conhecer a fazenda. E a comunidade comentou que tinham sequestradores de criança atuando lá. Surgiu um comentário também em grupo de WhatsApp. A placa dele era de outro estado. E eles entenderam que aquela placa de outro estado era uma pessoa que tinha vindo com a caminhonete para sequestrar crianças. Em 2 horas, essa notícia tinha se disseminado. A casa que ele estava foi invadida, ele foi tirado de dentro e foi queimado vivo, encurralado por uma multidão de cerca de 200 pessoas. Então, vejam, isso acontece até hoje. Isso foi em junho de 2022. Então, a notícia falsa, a notícia que é passada de forma imprudente, a notícia falseada, ela tem consequências gravíssimas, né? Às vezes a pessoa pensa que não tem tanta maldade naquilo, mas que aquilo, quando chega na frente, ela vai ter uma consequência que a gente não consegue, muitas vezes, dimensionar. Então, é um assunto gravíssimo hoje em dia, que a gente tem que aprender a regular, a gente tem que aprender a tratar, porque senão a gente vai ser atingido por ele em algum momento. Agora, mostrei casos extremos, né, de notícias falsas. As fake news, gente, não se confundem, por outro lado, com o direito de sátira, tá? Com a arte, com o humor. E muitas vezes vai aparecer para a gente numa ação e a gente vai ter que diferenciar o que é um caso e o que é o outro. A gente não pode levar o pé da letra, senão ninguém mais vai poder fazer uma charge. Ninguém mais vai poder fazer uma representação teatral. Ninguém mais vai poder fazer uma obra que seja ficcional e que misture personagens reais com personagens fictícios. E isso é arte, não tem problema. Então, existem sites especializados em humor, né? E aí eles são aquela notícia que a gente chama de ad absurdum. O que é notícia ad absurdum? Alguém já ouviu falar no site Sensacionalista? É um site bastante conhecido que faz humor com certas notícias com aparência de verdade. Não é fake news. Direito de sátira, de arte e de humor. Sabe por que não é fake news? Não tem o interesse de prejudicar ninguém e nem obter vantagem nenhuma com aquilo. A notícia, embora seja fabricada, o único interesse dela é divertir. Vamos ver os exemplos aqui desse site sensacionalista para a gente dar uma risada. Ó, uma das notícias que eles publicaram: feijão por cima do arroz será considerado ocultação de bens. Dá para ver claramente aqui, né, que é uma notícia jocosa, de humor, né, que envolve aqui direito de sátira. Às vezes eles pegam pesado, né, com algumas pessoas públicas. Por exemplo, deputada Flor de Lis troca a bancada evangélica pela bancada da bala.
engraçado, divulgando, mas é direito de sátira. Frango brasileiro com Covid entrou em contato com EMA que bicou Bolsonaro, dizem chineses. Então, é totalmente diferente de uma notícia falsa, fabricada, por exemplo, para denegrir a imagem de um homem público, para denegrir a imagem de uma pessoa, para obter uma vantagem eleitoral. Então, você imagina um político que tem na sua plataforma, como uma das principais metas, a moralização do serviço público. E aí surge uma notícia de que ele, quando foi prefeito lá no interior, de que ele desviou dinheiro do combustível dos carros da prefeitura. E essa notícia é fabricada e colocada dentro como se tivesse sido publicada no ano de 1999. Isso claramente é uma notícia fabricada com o intuito de obter uma vantagem eleitoral ou com o intuito de prejudicar alguém. É totalmente diferente de um artigo que eu escrevo dizendo a razão pela qual eu não acredito naquele político, porque ele está falando uma coisa que ele não vai cumprir. Uma das formas da divulgação, hoje em dia, mais modernas, das formas mais atuais de divulgação das fake news, é a chamada deepfake. Vocês vão se lembrar de uns 2 anos atrás, quando circulou uma imagem, eu não vou mostrar aqui, fiquem tranquilos, mas do ex-governador Dória, né, em cenas que eram constrangedoras e que tinham montado o rosto dele como se ele estivesse numa festa privada com umas pessoas em situação constrangedora, como eu disse. Né? O que era isso? Aquilo que hoje em dia se chama de deepfake, que vocês vão ouvir isso em algum momento, em algum processo, em alguma leitura que vocês vão fazer. O que é a deepfake? A deepfake é uma técnica utilizada para difundir a notícia falsa, para difundir uma falsa impressão. Como é que ela atua? É uma técnica de inteligência artificial, que é baseada naquilo que a gente chama de deep learning. Você mapeia a expressão facial da pessoa, através da inteligência artificial, e você fabrica um movimento labial e a voz como se fosse daquela pessoa. Então, o primeiro registro disso foi em 2017. Qual é o objetivo da deepfake? É divertir? É fazer comédia? Não. A deepfake, para fins ilícitos, aquela que vai ser reprimida judicialmente, é aquela que tem o objetivo de enganar, de desinformar. Então, eu posso fazer a fake news de uma forma escrita, fabricar uma notícia como se fosse verdadeira, e eu posso fazer um vídeo botando uma pessoa para falar coisas absurdas, como fizeram do presidente Barack Obama, colocaram ele falando palavrões, falando outras coisas, e parecia que era ele que estava mexendo a boca. Não se confunde aqui com a paródia, com a desinformação. A desinformação não se confunde com a paródia. Então, a paródia, aqueles fins humorísticos que eu falei para vocês, a charge, ela não se confunde com a desinformação. O intuito da deepfake é desinformar. Ela é uma evolução das fake news. É um veículo mais forte de divulgação das fake news. Então, quando a gente se der conta e a gente se deparar com uma situação de deepfake, em que tem a utilização da imagem de alguém movimentando o lábio, como se fosse ele, e isso a gente vai ver nas eleições, a gente está vendo o que aconteceu nas eleições americanas e aqui deve acontecer também, a gente vai precisar saber qual é o fundamento jurídico para eu poder retirar esse conteúdo, por exemplo, do YouTube. Qual é o fundamento jurídico para eu dar essa proteção? E aí eu digo para vocês, o fundamento específico que a gente vai usar é o artigo 20 do Código Civil. Né? Salvo se autorizado ou necessária a administração da justiça, ou seja, a pessoa procurada pela justiça, por exemplo, não pode reclamar que a sua imagem foi divulgada. Né? Mas salvo se autorizado ou necessária a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra, publicação, exposição, utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento, sem prejuízo da indenização que couber. Então, o fundamento jurídico específico, técnico, que a gente tem que usar como operador de direito, é o do artigo 20 do Código Civil. Esse é o deepfake que eu falei para vocês. É uma técnica que vai buscar os pontos, ela vai mapeando, né? Ela pega a pessoa falando normalmente e ela mapeia, ela aprende a imitar aquela pessoa na imagem e a voz daquela pessoa através de pontos de reconhecimento facial. E aí olha o perigo que a gente tem. Aplicativos mais diversos, né? Que fazem, colhem a nossa expressão facial, colhem o nosso rosto para simular o envelhecimento. Já viram isso? Para colocar o rosto distorcido, né? Todas essas informações estão armazenadas, né? A gente não pode garantir que elas não possam vazar ou que elas não possam ser utilizadas de forma indevida. Então, muito cuidado com isso.
O deepfake, então, é essa técnica de inteligência artificial que mapeia os pontos do rosto e faz como se a pessoa estivesse falando aquilo. Esse vídeo do Obama, ele falava palavrões, né? Ele terminava fazendo uma saudação absurda, falando coisas que ele não falava. E isso foi feito por um cineasta americano para mostrar os riscos da deepfake. Ele fez de propósito, ele não fez para denegrir o Obama. Ele fez para mostrar que isso era possível, que já era uma realidade aqui no ano de 2016. Então, o que é a deepfake? A deepfake é uma técnica de desinformação. Não se confunde com a paródia, não se confunde com a piada, com o filme, né? A deepfake é uma técnica de desinformação. A intenção de quem faz a deepfake é desmoralizar, desacreditar. Então, no caso do Dória, por exemplo, colocou-se o Dória lá numa festinha suspeita, né, com um corpo que não era o dele, com o rosto dele, para denegrir a imagem dele, mostrando que era uma pessoa devassa, que não era uma pessoa respeitável. O que se pode fazer? Você pode mostrar, por exemplo, um parlamentar fazendo uma declaração que é o oposto daquilo que ele prega no parlamento. Então, imagine uma manipulação da imagem, deepfake, de um parlamentar que é da bancada mais acirrada da segurança pública, né, falando do outro lado que o bandido tem que ser perdoado, que o bandido é humano como a gente. Então, para desacreditar aquela versão de tudo aquilo que ele fala lá no parlamento. Então, é sempre a desinformação que está por trás da deepfake. O que é a deepfake? Ela é um abuso do direito de expressão. Ela é um abuso do direito de informação. Então, ninguém tem o direito de usar a imagem alheia para distorcer aquilo que ele disse e fazer com que a sociedade desacredite daquela pessoa, desacredite daquelas ideias que se tem, né? Por isso mesmo, é abuso de direito, é ato ilícito. Lembra que eu falei que o Código Civil fala que aquele que, ao exercer o direito, excede manifestamente os seus limites, também comete ato ilícito. Não se confunde com a mera caricatura e nem com a charge. Então, para combater as fake news, o que hoje em dia se faz, né? Sob ponto de vista até jurídico, se a gente precisar fundamentar uma decisão, por que eu estou falando aqui? Lembra que eu falei que as fake news têm um duplo aspecto, o jornalístico e o jurídico? A gente vai focar no jurídico, que é o que nos interessa no nosso dia a dia, no nosso tribunal. Então, até para fundamentar uma decisão em tutela, quando a gente vê uma notícia falsa, é interessante que a gente possa checar se essa informação é falsa mesmo. E aí a gente tem alguns veículos que nos permitem essa checagem. A agência Lupa é uma delas, Aos Fatos é um outro site que faz checagem, o UOL Confere é um site que faz checagem, boatos.org, o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem uma página específica para se distinguir fato ou boato com relação àquela questão de integridade de urna, com relação a outras situações que o TSE quer claramente trazer a versão verdadeira da história. Então, são repositórios que a gente pode consultar se a gente precisar fundamentar uma decisão judicial, porque são repositórios confiáveis, são fontes confiáveis que já checaram essa informação e comprovaram a falsidade. Veja, comprovar a falsidade não é ter uma opinião contrária, tá? Opinião contrária é legítima, está dentro dos limites do exercício do direito. O que não é legítimo e o que não é lícito é inventar uma notícia ou propagar uma notícia sabidamente falsa com o intuito de obter alguma vantagem com ela. Isso é que não é admissível, que não é lícito. E dentro do próprio TSE, eles publicam aquilo que eles chamam de pílulas. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver. A última pílula, a pílula de julho, na verdade, do TSE, ela fala assim: notícias falsas são usadas para atacar e tirar a credibilidade das instituições públicas. No universo eleitoral, ataques infundados apoiam discursos autoritários e conflitos violentos, ameaçam liberdades públicas e conquistas sociais. A desinformação prejudica a democracia. Por que a desinformação prejudica a democracia? Nós vimos lá atrás. Porque a informação é pressuposto para a liberdade. E a gente exerce a nossa liberdade através da democracia. Então, a informação é pressuposto. Se eu admito a desinformação, eu mino a base daquilo que eu preciso para o exercício livre e seguro da democracia. A gente pode votar em quem a gente quiser. A gente pode ter uma posição mais conservadora, mais liberal,
radical. Cada um é livre para ter a sua posição. O que não se pode é falsear a verdade para tentar convencer alguém de que o lado contrário ao meu não presta. É isso que não pode. Então, esse é o limite, na verdade, da informação e da desinformação. E agora, já caminhando para o final mesmo aqui da nossa apresentação, vamos falar sobre alguns desafios atuais e as conclusões que a gente tira a partir dessa nossa conversa rápida que a gente teve. Primeira conclusão que a gente tem que ter. Essas liberdades informativas, as liberdades informativas são essenciais para que a gente possa formar uma opinião pública livre, consciente, com senso crítico e preparado para tomar decisões. Eu tenho ampla liberdade para tomar a decisão que eu quiser. Para isso, eu preciso ter informação. E é por isso que a Constituição assegura a liberdade informativa. E a liberdade informativa tem um duplo viés, lembrem sempre. Ela tem o direito de informar, mas, muito mais importante do que o direito de informar, é o direito de ser informado. Esse é o direito mais importante que se tem. Para aferir, no caso concreto, tá? Sempre no caso concreto, a licitude de uma manifestação, daquilo que está sendo alegado ali na inicial, é preciso diferenciar sempre no caso concreto, o que é informação, o que é opinião e o que é manipulação. Então, esse juízo de valor eu tenho condição de fazer, muitas vezes, já na inicial. Outras vezes eu vou precisar da contestação, vou precisar do contraditório, para poder ter essa noção e poder julgar em sentença esse caso. A regra, gente, é a liberdade. Tá? A regra é a liberdade de expressão. Mas ela deve ser exercida nos trilhos da necessidade e do interesse público. O que é a necessidade? Eu preciso divulgar aquilo porque eu tenho um objetivo maior de interesse público a ser alcançado, ou seja, interesse do público de ser informado, livremente esclarecido sobre a posição de uma determinada pessoa, sobre uma conclusão de um determinado estudo que foi feito. E ainda, eu tenho que observar a proporcionalidade, que é o tempero disso tudo. Eu tenho necessidade? Tenho. Tenho interesse público? Tenho. Mas é proporcional essa divulgação? É proporcional essa ofensa a esse direito, essa compressão a esse direito? Se for proporcional, a pessoa pode achar ruim, mas vai continuar sendo divulgado, porque é proporcional. Então, várias notícias desairosas, notícias ruins sobre algumas pessoas, são publicadas todos os dias. Mas eles são obrigados a tolerar isso, porque existe um interesse público de divulgar aquilo. Então, quanto mais importante for a pessoa, em princípio, maior será o interesse público de conhecer a sua atividade, os seus atos. Não existe, gente, interesse público capaz de justificar aqui um direito, o sacrifício de um direito de personalidade. Então, quando a gente fala de interesse público, a gente está falando, olha, você vai ter que tolerar o sacrifício do seu nome, você vai ter que tolerar o sacrifício da sua honra, né? Então, não há interesse público quando a informação é deliberadamente falsa. Vocês viram aqui nos precedentes jurisprudenciais que a gente citou. Não se pode falar em interesse público, é retórica. Se alguém estiver falando em liberdade de expressão e interesse público quando a informação é deliberadamente falsa, vocês já podem saber que, nesse caso, não há interesse público a ser cotejado, não há interesse público a ser considerado, já que a informação é deliberadamente falsa. E, por último, nesse campo minado que a gente está caminhando, não existem direitos absolutos. Significa que eu não posso fazer uma formulazinha mágica e dizer sempre a liberdade de expressão vai preponderar. Ou eu não posso fazer uma fórmula mágica e dizer sempre a honra vai preponderar. É sempre o caso concreto que vai ditar. Primeiro, para saber da veracidade dessa informação, e segundo, para saber se ela, sendo verdadeira, justifica-se o sacrifício pontual de um direito da personalidade naquele caso. Então, espero ter abrangido os aspectos principais relacionados aqui às notícias falsas, aos fake news. Agradeço demais a todo o pessoal da escola e a vocês que pacientemente ouviram a exposição e me coloco aqui à disposição para os debates, para as perguntas. Caso tenham dúvidas aí, estou à disposição. Fiquem à vontade. Muito obrigado, gente. Bom dia. Olá. Renata?
Aqui? Não, Regina, estou com dificuldade aqui no microfone. Só Então elogiar tá. a aula maravilhosa do Dr. Luiz Martins. Tem alguns comentários no chat. Você comenta, Regina? Exato, eu comento, mas você pode Obrigada. ajudar. Primeiro, doutor Luiz Márcios, doutor Luiz Márcios, é um privilégio ouvir. Eu comentava no chat com as colegas, tipo, poxa, nós não podemos colocar essa palestra no YouTube, e eu já publicamente, se for isso, né, autorizado, eu acho que seria muito importante, né, mais pessoas poderem acessar uma aula fundamentada, né? Então, assim, foi um privilégio realmente ouvir o senhor. E aí, se o senhor puder, eu sugiro que o senhor dê uma olhadinha no chat, porque as pessoas estão se manifestando em relação à preciosidade da aula do senhor. Então, Tem a colega Ivenise com a mão levantada. exato. E assim, que maravilha, vamos tentar salvar, Ivo, esse chat, porque realmente a expressão, né, é de várias pessoas que tiveram o privilégio de ouvir o senhor. Mas podemos, doutor Luiz Márcio, começar então, já que tem uma pergunta ao vivo, com a pergunta da Ivenise, e a partir disso, né, a gente tem várias perguntas, a partir disso, trazer as perguntas de quem as fez pelo chat. Podemos cuidar assim? Então tá, Ivenise, a palavra está com... Que ótimo, a palavra está com você. Primeiro, bom dia a todos, bom dia, doutor. Primeiro Bom dia, de Ivenise. tudo, a palestra muito maravilhosa, assim, muito esclarecedora. E uma dúvida que surgiu ao longo da sua explicação é a respeito de como se comprova a questão da deepfake, acho que é essa expressão, assim, por exemplo, no momento de se analisar uma tutela de urgência, para se retirar esse conteúdo como se faz esse tipo de análise numa cognição sumária que que demanda essa análise, né? Assim, é preciso ter um juízo de certeza, de probabilidade do direito, né? E eu gostaria de saber como que a gente faz nesses casos. Excelente pergunta, Denise. É uma questão muito prática e fundamental que você tocou. Muitas vezes a gente vai ser chamado a decidir uma tutela de urgência para remoção de conteúdo, né? E por mais que eu diga assim, pode até periciar, naquele momento você não tem uma perícia, né? Naquele momento você tem uma alegação de falsidade, né? E um videozinho que é anexado lá para você verificar. O que acontece? Na tutela dos direitos da personalidade, existe uma solução preferencial que é sempre pela prevenção do dano. Então, assim, é claro que você não vai fazer uma filtragem prévia de conteúdo, mas sempre que você entender que aquilo ali tem um conteúdo ofensivo, você imagina uma situação que, no final, se você entender que aquilo ali não é verdadeiro, aquele vídeo, o dano já foi causado. Como os direitos de personalidade, eles são, em regra, irreparáveis, a dúvida nesses casos, se houver a dúvida, né, ela se resolve em favor do direito de personalidade. Então, é sempre melhor você sobrestar, você sustar aquela divulgação, para depois divulgar, se for o caso, do que você deixar aquilo divulgado e depois de 8 meses, 1 ano, julgar o processo e aquilo ali já praticamente se exauriu no objeto, né? Então, uma das coisas que eu sempre olho, vamos imaginar uma situação como essa. Normalmente esse vídeo ele vai chegar em juízo depois de uns 3, 4 dias da divulgação. Normalmente esses sites de checagem, eles já falaram alguma coisa sobre esse vídeo, porque quando a gente pega os processos aqui em Brasília, principalmente, eles têm uma repercussão maior. Então, esse vídeo já vai ter circulado e ele já vai ter alguns desses sites confiáveis de checagem que vai apontar a falsidade dele. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando ela vê um vídeo dela que não é verdadeiro, ela denuncia. Denuncia no site, denuncia na rede social. Então, isso gera, na verdade, um mecanismo de checagem. Então, quando chegar para a gente na inicial, a primeira coisa que eu faço é verificar os mecanismos de checagem, se isso já foi feito, né? E o deepfake, ele é muito bem feito, mas normalmente ele deixa alguns rastros que você consegue identificar, pelo menos a dúvida.
Havendo a dúvida, aí você pode determinar a supressão. Em outros casos, o que faz? Eu checo, por exemplo, outras falas daquela mesma pessoa em outros vídeos, para saber se aquilo está muito fora do padrão que se coloca. E aí eu digo que existe uma dúvida razoável e que existe ali uma probabilidade daquele direito. Ou seja, que existe um indicativo de ilicitude daquela conduta. E aí, para evitar um dano maior, para evitar que aquele dano se propague durante meses, eu defiro a suspensão. E assim, é muito difícil a pessoa ter coragem de alegar que o vídeo não foi ela que falou. Tá? Ele pode até alegar na inicial, por exemplo, que o vídeo está sendo usado, editado, muitas vezes. Mas a deepfake, normalmente quando se alega, ela foi feita. É a manipulação do robozinho mesmo. O que acontece às vezes é que eles falam, foi tirado do contexto. Mas tirado do contexto é algo que você pode decidir depois. Você pode verificar se houve dano e tal. Mas que ele falou aquilo, ele falou. Então, quando é deepfake, normalmente não se alega de forma indevida. Porque no final você vai desmascarar. Então, a pessoa não vai falar que é deepfake. Ela vai falar que foi tirado do contexto, foi distorcido, que ela não queria falar aquilo. Tá? Entendi. Obrigada, doutor. Nada. O microfone está fechado, Regina. Regina, seu microfone está fechado. Então, vou colocar agora algumas perguntas do chat. A primeira que trouxeram é se, no caso da liberdade de expressão de sátira de humor, se ela pode ser restringida quando o autor causa ofensa a alguém. Né? É o famoso graça para quem, né? Esse terreno também é complexo, né? Porque, como eu falei para vocês, o humor, mesmo o humor de mau gosto, ele é respeitado, ele deve ser respeitado. Agora, quando você ultrapassa os limites e causa dano, do tipo, quando você expõe a uma situação vexatória para além daquela que seria necessária simplesmente para fazer a arte, para fazer o humor, você desborda dos limites e é um caso a se olhar no caso concreto sempre. Né? Sempre você vai verificar o processo no caso concreto. Não tem verdades preconcebidas nesse caso. Então, você tem que verificar se aquilo ali foi muito além daquilo que deveria ser legítimo para fazer graça, para fazer humor. Ok. A outra pergunta é quais os critérios para avaliar o nível de veracidade a fim de minimizar o risco de meias verdades. Um desafio da fake news é que não é 100%, né? O que favorece uma fake news é se ela não for 100% mentira. E aí, se for 20% mentira e 10% mentira, né? Então, e aí, é claro, né? O famoso se meia verdade é uma mentira inteira. É muito difícil mesmo, e muitas vezes a notícia falsa, como você falou, ela vem disfarçada no contexto de uma notícia verdadeira, até para ganhar veracidade. Então faz parte, inclusive, do ardil, do engenho que é feito para a divulgação, que se coloca aquela notícia no meio de notícias verdadeiras. Então você pode realmente ter uma notícia que começa verdadeira e que lá no final ela conduz a uma conclusão totalmente divorciada da realidade. Não deixa de ser notícia falsa. É notícia falsa do mesmo jeito. A única coisa que você está fazendo é mudar a estratégia para divulgar essa notícia, né? Usando uma estratégia mais fácil. E que isso acontece com o quê? A manchete normalmente chama para uma coisa, o texto vai falando outra coisa, chega no final, você incute aquela mentira que gostaria de incutir desde o início. Ok, excelente. A outra pergunta da Maria Fernanda é: eu, como participante da conversa no WhatsApp, por exemplo, posso compartilhar a conversa ou estarei violando o direito de personalidade do outro participante? Olha, a gente fala sobre isso lá no curso de Direito da Personalidade, a gente conversa sobre isso, conversa privada, né, de duas pessoas. Depende. Depende do teor. Se a pessoa, por exemplo, revelou uma intimidade para você em confiança e você divulga isso, seria a mesma coisa de se você tivesse conversado com ela na rua e ela tivesse te contado um segredo que prejudica ela. Então, se houver uma ofensa, se houver um dano, melhor dizendo, a um direito de personalidade, a honra, por exemplo, pode haver a compensação do dano moral. Sim. Não é toda divulgação, um print de conversa de WhatsApp, por exemplo, por si só, não é ofensivo a direito de personalidade. Tá? Então, você faz um print de uma conversa e manda para uma outra pessoa. Isso, por si só, não gera dano moral. Isso, por si só, não é dano a direito de personalidade. Mas se aquilo ali trouxer uma ofensa à honra de alguém,
Se aquilo ali trouxer uma exposição da imagem indevida de alguém, imagine uma pessoa que manda uma foto constrangedora para alguém, uma foto íntima para alguém, e essa foto é para ficar entre as duas pessoas, e ela divulga o print dessa conversa. É lógica a violação, né, ao direito à intimidade, é lógica a violação à própria imagem da pessoa. Diferentemente de uma conversa que você tem, que você printa e manda para outra pessoa e fala assim, olha, tá aqui a conversa que eu tive com ela provando que eu fiz a negociação. Isso é perfeitamente legítimo e não gera dano moral simplesmente pelo fato de haver divulgado aquela conversa. Ok, ótimo. Outra pergunta, mas na ordem, é uma pergunta minha. E quando se tratar de coletividade? O exemplo é, alguém informa que um dado tratamento médico ou psicológico é inefetivo. Ela se baseia em um dado isolado para falar que não funciona. E isso impacta a credibilidade de todas e todos os profissionais que oferecem o tratamento. Aí, como fica quando se tratar, então, de dano à coletividade? E ainda tem a pergunta se cabe direito de resposta e dano moral. A pergunta ficou um pouco mais complicada. Se couber a quem? Se é uma coletividade. O dano moral coletivo existe, né? Existem formas de aferir o dano moral coletivo quando você comprova que a desinformação atingiu, por exemplo, toda uma comunidade. É possível, é perfeitamente possível se alegar, né? O caso concreto é quem vai dizer se, na verdade, houve um dano moral coletivo ou não. Se você tem, por exemplo, o direito de resposta, ele pressupõe um interessado direto. Tá? Então, assim, o direito de resposta não pode ser feito em nome da coletividade, mas ele pressupõe um interessado direto. Então, vamos trazer para um exemplo prático. Se uma pessoa diz que uma determinada medicação não faz efeito e diz que isso está baseado no estudo de um determinado professor da USP, esse professor tem direito de resposta para dizer o meu estudo não fala isso. Ok. Então, é um direito individual específico de alguém para desmentir isso. Agora, a posição sobre determinado tratamento, escrever bobagem simplesmente, não gera direito de resposta. Tá? Tem que ser determinado e específico. Então, você pode corrigir aquela informação. Agora, você falar sobre artigos científicos que não existem, isso é fake news. Você citar, por exemplo, você, sem o conhecimento científico, publicar um artigo dizendo que está comprovado cientificamente que tal medicação funciona ou que tal medicação não funciona, isso é notícia falsa. Isso gera desinformação. Ok. A outra pergunta do Jefferson, ele pergunta, no caso do direito de resposta, uma reportagem na TV durou 20 minutos, ou uma postagem com 300 palavras, qual o tamanho da resposta a ser publicada? Isso aí é a própria lei da resposta. A própria lei do direito de resposta fala que tem que ser com o mesmo destaque, a mesma duração, a mesma forma da divulgação. E aí o juiz vai controlar isso. Vamos supor que você tenha pedido dentro lá do prazo decadencial o direito de resposta e a televisão te deu 30 segundos numa reportagem que ela... 20 minutos não vai ser, mas porque nenhuma reportagem dura 20 minutos, normalmente dura 5 minutos, 4 minutos. Mas se ele te deu 20 segundos só de direito de resposta, você tem direito ao resto e o juiz vai te assegurar isso, desde que você peça em juízo. Ok, obrigada. Temos uma lista aqui. A outra pergunta é sobre as fake news que acontecem ao vivo durante o debate eleitoral. Pois é. Nesses casos, o que acontece? Pode haver direito de resposta no momento, né? Normalmente a regra do debate prevê o direito de resposta para isso, mas supondo que o direito de resposta tenha sido negado. Pode haver, por exemplo, uma ofensa a direito de personalidade. Imagine que uma pessoa no debate diga assim, olha, eu tenho uma verdade bombástica sobre o candidato fulano de tal. Ele, quando tinha 18 anos de idade, ele fez isso lá na cidade dele. Mentira, absoluta. Na hora, ele vai pedir direito de resposta. Vamos dizer que neguem o direito de resposta. Nesse caso, você não consegue fazer o direito prevalecer naquele momento, mas você pode buscar uma reparação civil, não há a menor dúvida. Ok. Aí nós temos aqui um diálogo entre dois participantes, que era alguém colocando que alguém colocando que basta se lembrar das notícias falsas, difundindo tratamentos ineficazes e gerando falsa sensação de segurança, fora os riscos de automedicação. A seguir, uma outra colega, né, se refere que isso é diferente de fato, que essa situação só era opinião, um tinha uma opinião sobre o tratamento e outro tinha outra opinião sobre o tratamento. Dando continuidade a isso, foi colocado que, na verdade, quando se trata de tratamento médico, não é uma questão de opinião,
mas uma questão de fundamento científico e que, para isso, se tem a Anvisa. Mas isso ilustra, né? Foi uma troca de opiniões no chat, mas isso ilustra, por exemplo, essa história do tratamento. Tratamento é uma questão de divulgar opinião de acordo à minha opinião, ou eu devo me embasar em dados científicos e só posso fazer dessa forma? Eu posso dizer, por exemplo, nossa, a aspirina é excelente para ressaca. Pô, eu nunca vi um estudo científico, né, sobre qual o melhor tratamento para ressaca ou qualquer outra coisa que seja. Pois é, essa é uma questão de opinião mesmo, né? A minha opinião é que não cabe a um juiz, por exemplo, a um advogado, a um técnico, a um analista, falar se a melhor cirurgia é a cirurgia aberta ou a cirurgia por videolaparoscopia, naquele determinado caso. Porque a gente não tem o preparo para isso, né? Mas a gente pode emitir opinião, aí é que está a diferença sutil. A gente pode emitir opinião sobre qualquer bobagem. A gente pode falar sobre aquilo que a gente não entende. O que a gente não pode é fabricar alguma coisa que não existe. O que a gente não pode é falar sobre um estudo científico que não existe. O que a gente não pode é preconizar um tratamento que não foi cientificamente comprovado. Agora, dizer a opinião sobre determinado tratamento não deve, mas eu não entendo isso aí como fake news. Fake news é a publicação, por exemplo, de um artigo que não existe. Ou você publicar um artigo no jornal fazendo referência a estudos científicos em Harvard que nunca existiram. Ou você fazer uma referência a um cientista que teve a sua tese já refutada, amplamente refutada, e você omite esse fato. Né? E isso aí é uma notícia falseada, com aparência de verdade. Mas opinião é muito complicado, porque opinião cada um vai ter sobre aquilo que deve. Sobre direito também, né? Nós temos inúmeros juristas de boteco, né? Juristas de bar, que dão opinião sobre teses as mais complexas de controle de constitucionalidade do Supremo, né? E nem por isso a gente fala que eles estão, na verdade, fazendo fake news. Eles estão dando opinião sobre aquilo que eles não sabem. Existe um limite muito tênue para que a gente também não fique policiando a opinião dos outros. Né? Eu tenho uma opinião. Eu acho que não cabe a gente opinar sobre assuntos médicos, mas eu me contenho para não opinar. Né? Agora, se a pessoa publica alguma coisa dizendo que existe uma comprovação, isso é falso. E não existe a comprovação, isso é falso. Agora, não estava no chat, mas nesse sentido, faz diferença se quem está dando opinião é a dona Maria ou o seu João, ou se quem está dando opinião é um professor doutor, é um médico, é um especialista, a responsabilização deveria ser diferente? Faz toda a diferença. Por quê? Como o objetivo das fake news é a desinformação, qual é a credibilidade que eu dou para um pós-doutor em medicina e qual é a credibilidade que eu dou para a dona Maria da esquina? Então, o potencial lesivo na desinformação é muito maior no primeiro caso do que no segundo. Então, isso também valeria dependendo do cargo ocupado por diferentes divulgadores de informações. Ou isso seja... é um aspecto que tem que ser sopesado no momento que você for fixar, por exemplo, a extensão do dano, que é um dos critérios que a gente usa para a fixação da compensação dos danos morais. A extensão do dano causado por uma pessoa que tem uma posição social, uma posição política maior, é maior do que o dano causado potencialmente por uma pessoa que não tem essa posição. Ok. São 11h28, eu vou trazer a última questão e para o senhor finalizar, ok? Que é como se pode comprovar inocência se se reproduziu uma notícia que somente posteriormente foi tratada como falsa. Ou seja, alguém foi acusado de uma notícia falsa, mas no momento não se tinha aquela informação que permitia saber que a notícia era falsa. É difícil, porque você vai ter que conseguir uma tutela, na verdade, combinatória. O que acontece? Existe a tutela inibitória para tirar a notícia, né? Uma tutela combinatória para praticar algum determinado ato. Então, se por acaso depois sobreveio a informação, você pode se dirigir ao veículo e pedir para que ele atualize aquela informação. Se ele se recusar a atualizar essa informação, pode haver, não estou dizendo que consiga a procedência, mas pode haver um pedido para que se obrigue o veículo a atualizar essa notícia, para que mostre que aquela pessoa foi absolvida. Então, é o que a gente chama de direito de contextualização. Os italianos, eles falam do direito ao esquecimento como direito de contextualização. Então, a gente pode usar esse direito para buscar uma ordem que obrigue a essa publicação.
Ok. Doutor Osmar, o senhor gostaria de trazer mais alguma última colocação para nós encerrarmos? E depois eu passo a palavra ao Ivo, que está conduzindo. E, mais uma vez, muito, muito obrigada. Realmente foi um momento de muita aprendizagem e ampliação. A escola agradece, a palavra vai estar com o Ivo nesses agradecimentos, mas também querendo externar assim, o quão foi rico, né, esse encontro com o senhor. Mas está a palavra do senhor para o senhor de conclusão e depois com o Ivo encerramos. Muito obrigado, Regina. Eu agradeço à equipe da escola pelo convite que me foi feito, a pessoa do desembargador Arnoldo Camanho, mais uma vez. Agradeço a todos aqueles que se inscreveram, que participaram do chat, que assistiram com atenção, com uma satisfação muito grande trocar ideias com vocês. Espero que tenha sido enriquecedora para vocês, assim como foi para mim. E desejo a todos a todos e a todas, um excelente restante de semana e sempre que puder, estarei aqui para a gente conversar novamente, sempre que for convidado. Muito obrigado. Perfeito. Em nome da Escola de Formação Judiciária, gostaria de agradecer ao magistrado e docente Luiz Márcio Holanda Bezerra Júnior e a todos os participantes, magistrados e servidores, em mais essa ação educacional de importante tema que foi abordado aqui. EJU, DF, Talks, liberdade de expressão e fake news. Quero lembrar a todos que o link de frequência foi disponibilizado no chat. Aqueles que não o fizeram, por favor, façam a validação da frequência. E também foi disponibilizado o link de avaliação de reação para vocês avaliarem esse tema importante, esse webinar. A Escola de Formação Judiciária deseja a todos um bom dia, um bom trabalho, muito obrigado e até o próximo encontro.